termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Maravilhosa Portugal, né? Comeu um bacalhau, tomou um vinho do Porto. Não, mas são jogadores, né, Quesada? Você não quer que eles comam bacalhau e bebam vinho Ué, durante a pré-temporada lá, intertemporada, ué. Pô, mas os jogadores europeus tomam vinho no almoço, Canhão. Por que não pode? Mas jogam mais, é por isso. Eles podem. Mas vamos lá, olha, só tô encafifado com uma coisa, Canhão. Por que Neymar e Gabigol não podem jogar juntos, hein? O Gabigol tem 9 gols, estava contando aqui durante toda a programação o Everton pra gente. Tem coisas que eu não consigo entender. Quando não tem o jogador, o técnico, seja ele qual for, reclama. Quando tem um Gabigol, não escala. Ah, Quesada, vai para, o Gabigol não tá jogando tudo isso. Mas quem é que tá jogando tudo isso para ser titular do Santos, né? O Neymar é imexível, obviamente, porque é o Neymar. Mas os outros, tirando o Roleiser, quem que é o Bambambam aí? O Rony sumiu, o Moisés cá entre nós. Quem mais? Me ajudem aí. Lautaro, né? Quem mais? Ninguém, né? Miguelito? É, ninguém. Então, bom, enfim, é só uma observação. Agora, esse esquema que o Cuca monta no Santos dá uma ideia de como o Ancelotti, se escalar o Neymar, se ele for convocado e for titular, como deve escalar a seleção. Neymar mais próximo da área do adversário, com a proteção de 3 jogadores ali no meio-campo. Aí ele seria um tal de falso 9, né? É uma ideia, porque o Neymar com 2 volantes apenas, ele não vai ficar perdendo tempo para ajudar na marcação. Então esse é um detalhe que serve para a seleção, mas serve muito para o jogo de hoje, com o meio-campo reforçado por João Schmidt, Bom Tempo, Oliva, o Barreal também ajuda ali, o Roleiser volta para compor e o Neymar tendo mais liberdade para tentar ser esse falso 9, o cara decisivo, e ajudar o Santos Canhão nessa classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil. E projetando essa possível convocação do Neymar, que nós dois aqui já dissemos, achamos provável, depois da entrevista, o Ancelotti dizendo que a questão física é que vai fazer o Neymar ir para a Copa, né? Sim, a questão física, ele está jogando jogos inteiros. Não são jogos, sem dúvida alguma, com a intensidade do que a gente imagina numa Copa do Mundo. Sim. Mas projetando o que a gente viu aqui, ele vai para a Copa do Mundo. Aí seria então na seleção 4-4-2, é isso? Ele sendo ali um quarto homem de meio com 2 à frente, é isso? É, Canhão, porque assim, se formar Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar ainda 3 atacantes, aí os 2 laterais não. Então, aí os 2 laterais não podem atacar de jeito nenhum, porque aí a é tendência é de um 7-1. Tem que tomar cuidado. O Neymar, ele tem que ser colocado ali perto do gol do adversário, porque ali ele é o cara que vai decidir. Não é mais aquele garoto de 17 anos. Sem compromisso de marcar alguém. Claro, mas é assim, né? Como o Messi. Na seleção brasileira ou na seleção também. Sim. Como o Messi faz na Argentina e como o Cristiano Ronaldo faz em Portugal, basicamente é isso. Mas não dá para comparar Cristiano Ronaldo. Não estou comparando, eu estou falando dos caras não terem a obrigação de marcar, Cada um na sua, né? Bom, vamos para o jogo então. Bora. Autoriza Ramon, abate Abel, começa. Não começa. O que aconteceu? O que foi, Everton? Ele não apitou? Ele faz o sinal de bola rolando, mas na sequência pede para os jogadores retornarem. Todo mundo abre os braços para o Ramon Abate Abel. Agora vai.
Eu atropelei o Quesada aqui de graça. Agora sim, autoriza Ramon, abate Abel, na bola toca Lavega, começa Coritiba e Santos. Eu e você, ligados pela mesma emoção, na Bandeirantes. E o Coxa ataca a bola para a direita. Lucas Ronier pela ponta, tenta a tabela. Pedro Rocha fica pelo comando. Devolução pela ponta, no que domina Ronier. Dá atrás a jogada, a marcação, tenta, tira. De bico, alivia, levanta Escobar para o ataque. Ninguém do Santos. Neymar e Zoradão fica pelo meio campo. Essa sobra volta aqui atrás então. Trocando passes, voltam os zagueiros do Coritiba. Tá apenas começando o jogo no Couto Pereira. Thiago Cozer domina, lança a bola para a esquerda com o lateral Bruno Melo. Recua a jogada para Cozer de novo. Pressão em cima dele, volta Rolês, irá marcá-lo. Toca Jaci já abre a bola. Tinga desmarca-se pela direita, encosta o volante também na jogada. O Seba Gomes, o capitão pede. Mais atrás ele prefere a volta para o goleiro. Toca a bola, dá Pedro Rangel pela entrada da grande área. No que domina o goleiro, adianta o passe para Sebastião Gomes. Na direita para Tinga, para o comando, para Ronier. Marcado, vira a jogada, recua e volta para Sebastião Gomes. 1 minuto, bola rolando para Curitiba e Santos. 0-0, tem bola rolando no Jaconi. São Paulo está jogando Copa do Brasil. Paulo do Vale. 35, Canhão, 35 da primeira etapa. São Paulo tomou um sufoco da equipe do Juventude e agora tenta retomar o controle da partida, por enquanto 0-0. Na esquerda, o Coxa ataca, Pedro Rocha tenta a finta, belo giro, sai do Igor Vinícius, cruza por no gol, toca a marcação para escanteio. Que entortada deu o Pedro Rocha no jogador do Peixe. Escanteio, foi o Adonis de um lado, o Frias do outro, hein, Everton? É isso mesmo, Adonis Frias marcando pela direita ali o Pedro Rocha, chega rasgando o Lucas Veríssimo, tem escanteio Curitiba, vai pra bola o Josué camisa 10. 2 minutos, primeiro tempo, 0-0 contra o Pereira, 0-0 leva a definição para os pênaltis, empate 0-0 também na Vila, no jogo de ida. Autorizado para fazer a cobrança, Josué para a grande área, Thiago Cozer, Jaci lá dentro, os zagueiros, na pequena área, bem aberto, Pedro Rocha, Lavega baixinho, fica na entrada da grande área, Josué para a cobrança, para Jaci, sobe a defesa, sobra, voltou na grande área para Pedro Rocha, domina a mão, Escobar de bico, alivia, dá um bico de bola, fica aqui atrás, saindo pela linha lateral, arremesso, bola para o time do Curitiba bater, na direita, no seu próprio campo, no comecinho do jogo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Lateral Coxa para fazer a cobrança, Tinga, e vem ele, sem muita pressa, o Ramon abate Abel, tô olhando para o João Schmidt, que está reclamando de alguma coisa, teria se contundido o João Schmidt, quando bate da bola, o jogo parado para atendimento ali, ver o que tem o João Schmidt. Everton. E diferente das situações que a gente está acostumado, Canho, ele segue em pé, só que olha a todo momento e já, inclusive, já acusa ali, né, a posterior da coxa direita. E olha para o banco de reservas, faz um sinal para esperar, mas aparentemente não vai dar para o camisa 5, tá sentindo bastante, agora vai caminhando, sentido a lateral do campo, uma preocupação já para o técnico Cuca no começo da partida no Paraná. O Schmidt vai tentar continuar, o João Schmidt está em campo ainda, está jogando aqui a defesa, o Curitiba quem troca passes, tem gol, Magrela. Gol em São Januário, Canhão. Johan Rojas abre o placar para o Vasco em cima do Paysandu. Agora Vasco 1, Paysandu 0 no agregado, 3-0 para o Gigante da Colina. Ronier no apoio na direita, Tinga para a grande área, a bola tentou tirar aqui no meio, bom tempo, rasga a marcação, tiro da grande área essa bola, Adonis Frias, dá o bico dela, volta na ponta, Neymar por aqui marcado. Thiago Cozer vai na jogada e comete a falta, o jogo já está parado. É falta marcada para o Peixe, batida pelo meio do campo. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Quesada, perder um titular a essa altura com 4 minutos é mais do que queimar uma alteração, é mexer no esquema, não dá para o João Schmidt, Quesada. E um cara que tem sido importante, apesar de alguns resultados que não são os melhores do Santos, né? Um cara experiente, um cara que o Neymar gosta muito, né? E aí, né, só tem a opção que o Everton vai contar pra gente, na substituição que já tá prontinha para acontecer. Na real, antes do João Schmidt retomar essa condição de titular, quem vinha sendo era o William Arão, só que ele acabou sendo criticado em alguns jogos, até mesmo pela comissão técnica do Cuca, perdeu a posição e é ele quem vai entrar no lugar do camisa 5, então, já adiantando a mudança, entra o 15, William Arão, para a saída do 5, João Schmidt. 6 por meia dúzia, né? Tem que manter essa força no meio campo, óbvio
que o Arão é o cara para substituir o João Schmidt. É uma perda significativa, né? Mas o Arão pode também ser importante aí. Fez alguns bons jogos nessa temporada e perdeu um pouco de espaço. Ué, mas o Felipe Jonathan também vai entrar no Coritiba? Tá ali do lado o Felipe Jonathan, até tomou uma água, jogou o copinho do lado ali do quarto árbitro, o Kleber Ariel Silva. Será que vai sair também algum jogador do Coxa machucado? O camisa 6 aparentemente campo, já o em Felipe campo. Jonathan. Na posição do Bruno. Com toda certeza. É quem saiu ali de fato sentindo também é o Bruno Melo com a camisa 26. Já a gente confere então essa alteração feita ao mesmo tempo em que o Santos trocava. Quem é que saiu, Everton? Saiu o Tinga na lateral direita com a 2 para a entrada então do Felipe Jonathan. Felipe Jonathan é lateral pela esquerda, vai fazer a direita então no lugar do camisa 2. Na verdade o Bruno tá lá, o Felipe ficou por aqui na esquerda. Já quero ouvir o Quesada com 2 alterações. Na esquerda o Peixe, Neymar domina a bola, marcado, colocou o pé, mandou para fora, já sim, ela saiu. Escanteio, jogada com o Neymar aqui, linha de ponto. Já ouço o Quesada, 2 alterações forçadas pelos técnicos com contusões e o Santos ganha escanteio, Everton. Jaci e Neymar na disputa, já cobrado e o Santos bate escanteio rápido. Escobar para trás, o passe, entrada na grande área, Neymar domina para Escobar, passa pela bola, vai direto, linha de fundo, tiro de meta para o Coxa cobrar. Quesada, então tá tudo igual, né? Os dois trocaram na mesma hora pelo mesmo motivo, queimaram uma alteração, os 2 técnicos, iguais agora. E o Bruno Melo está se transformando num cara que joga em todas ali, né? Porque ele jogou de zagueiro recentemente, aí ele joga pela esquerda, agora ele vai para a direita, e como você observou também com o Everton, né? O Felipe Jonathan vai fazer a esquerda e o Bruno Melo indo lá para a direita, enfim, mudanças que não estavam no script, tanto de um lado como do outro nesse início de jogo, Canhão. Curitiba, no Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. São 7 minutos do primeiro tempo. Placar da Copa do Brasil definindo sequência para as oitavas. Veríssimo na fogueira, recua com o Brazão. Brazão entrega a bola, Igor Vinícius por aqui. Toca à frente, a bola vai desviada para fora pela linha lateral. 7:30 o primeiro tempo, Copa do Brasil, Curitiba e Santos empatam em 0-0, assim vamos para os pênaltis. Caxias do Sul, Paulo do Vale. 41 minutos da primeira etapa, reta final. Agora há pouco tivemos um lance ali entre o Caleri e o Rodrigo San sangrando. Por enquanto, Juventude e São Paulo empatam 0-0, Guilherme Agrela. PLV, em São Januário, mais um gol do Vasco. Thiago Mendes amplia para o Gigante da Colina. Agora Vasco 2, Paysandu 0. Na final do Campeonato Paulista Série A2, tem molecagem, travessura, porque o Juventus abre o placar com o Munhoz. Agora contra a Ferroviária 0, Juventus 1. Curitiba ataca, a marcação atrás da defesa, a prensa, Ronier, um canhão, Brasil, espalma! Ela vai para fora pela linha lateral. E tem jogador do Curitiba caído na grande área pedindo pênalti. O Lavega foi tocado por Arão na entrada da grande área. Se foi falta, o VAR não vai chamar porque foi fora. Que defesão do Gabriel Brazão, Everton. Num belo chute de fora do Ronier com a esquerda, mas antes ali na jogada o Lavega também fica caído dentro da área. É o Curitiba que assusta com 8 minutos. Brazão faz uma bela defesa, segue 0-0 no Couto Pereira. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. O Lucas Ronier mandou esse canhão e o Brazão fez um defesão. Um pouquinho antes da dividida aqui, entrada na grande área. Chute do Lavega, teve uma solada. O abate não deu a falta, não pode chamar o VAR. Não foi pênalti, o jogo seguiu. Mas é um começo de jogo, Leandro Quesada. Agora são 9 minutos. Em que só o time de branco com a faixa verde no peito ataca, hein? O outro de azul só olha. E com essas 2 alterações, a gente também perdeu alguns minutos preciosos, né? Mas realmente Curitiba em cima e o Santos ainda não conseguiu fazer nada, né? Só se defender até o momento. E o primeiro grande destaque da partida, quem? Brazão, goleirão do Santos, fazendo uma defesaça como você narrou aí, Canhão.
Lateral para fazer a cobrança. Aqui na esquerda, Felipe Jonathan para o Coxa. Para a área, a bola, Pedro Rocha tenta a marcação, tira, ela sai da grande área, volta para o comando aqui. Seba Gomes no meio, no bololo de cabeça, tira Adonis Frias. Marcação vai atrás, Neymar cabeceia para trás, perdeu o Schmidt para tentar tomar a Vega. Rebate, tirando na grande área a bola, Adonis Frias. Ela volta na ponta e sai pela linha lateral. Arremesso, ataque para o time do Coxa. Jogar agora. 7h45, há pouco marcou o quinto sinal da Bandeirantes. Pressão do Curitiba, bola para a direita na entrada da grande área. Seba Gomes cruzou para Pedro Rocha, marcação, tira, voltou na grande área, a bola, bateu lá, Vega cruzado, passa pela pequena área e vai para fora. Lavega de voleio, ela bateu em alguém, não importa a cor da camisa, ela ia pro gol, ia entrar. Sorte do Peixe que o Lavega mandou para fora, Everton. O cruzamento em si já foi muito perigoso. Buscava o Pedro Rocha, o Adonis Frias consegue fazer o corte, só que deixa a bola no pé do Lavega. De perna esquerda ele bate cruzado pela linha de fundo, mas chega com perigo mais uma vez. O Curitiba quer o primeiro gol logo no Couto Pereira. Expulsão. Central técnica com Beto Rebeque, Caiane Martins. Na mesa de som, Rafael Palmeira marcando. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Vale vaga para as oitavas da Copa do Brasil com esse placar. Vamos para os pênaltis. Curitiba e Santos 0-0. Paulo do Vale. Ganhou 45 minutos da primeira etapa no Jacone. O Luciano deixou o campo machucado com dores na coxa. O Ferreira entrou no lugar do Luciano. Com 10 segundos em campo, a arbitragem pegou uma agressão do Ferreirinha para cima do defensor do Juventude, imaginando ali que ele teria dado um soco com as duas mãos ali para cima do defensor. Eu acho que cabe análise do VAR, mas por enquanto Ferreirinha expulso. No primeiro lance, ele não tocou na bola. Fora do lance de bola, o Ferreirinha teria agredido o jogador do Juventude. Agrela. Mais tarde tem Mirassol e Bragantino a partir das 8h30 da noite, 9h30 para Ceará e Atlético Mineiro e Remo e Bahia, além de Jacuipense e Palmeiras. Bandeirantes. Domina a bola o Peixe para meia, a jogada faz a inversão. Errado o passe do Lívia, essa bola vai de graça, arremesso para o Coxa. A gente, é claro, tem um monitor aqui com o jogo Juventude de São Paulo. Quesada deu uma pescoçada para ver lá o que fez o Ferreirinha. Podemos dizer que cometeu uma jumentice, Ferreirinha, Quesada? Esse termo é o melhor termo que tem hoje, quando o cara faz uma bobagem, viu? O que tem de jumento fazendo jumentice... Coitado do jumento. Coitado, né? Ó, toma cuidado com a jumentofobia, hein? A associação dos jumentos... Você cancelado. Tem uma falta na direita. O Josué chuta a bola no cotovelão do Escobar e ganha uma... Mas também, para que abrir a asa desse tanto Escobar? Abriu a asa toda. Parecia bloqueio de vôlei, Everton. Não tem nem como reclamar, né? E foi na frente do Ramon Abateabel que logo marcou. Na bola parada, pode ser perigosa. Lado direito do meio-campo, da intermediária, o Coritiba vai tentar alçar na área santista, na bola parada, tentar o primeiro. Canhão. 13 minutos do primeiro tempo. Josué cobra a falta, pé esquerdo, pico da grande área pela direita. Thiago Kozer lá dentro, com Jaci, zagueiros também. Pedro Rocha, centroavante, fica na marca do pênalti. Josué, autorizado para a bola, bateu direto, gol! Gol! É do Coritiba! Josué manda pra dentro da pequena área a bola. Brazão fica naquela, saio, não saio. Se antecipa na marcação, jogador do Coxa. O assistente marca impedimento. Levanta a bandeira, Alex dos Santos. Marcando o impedimento no toque que vem logo na sequência. Fechavam os zagueiros. O VAR confirma. Posição irregular ou não, o Coritiba comemora e a arbitragem confirma a posição de impedimento, Everton, para sorte do Peixe. Para sorte do Santos, um baita susto e é ali, marcado no campo, estava à frente, o zagueiro, o lateral, o Bruno Melo, o zagueiro, ele faz às vezes de zagueiro também, foi assim no fim de semana, mas estava em posição irregular, o Coritiba faz 1-0, mas impugnado pelo árbitro.
E vem de volta a bola para a esquerda. Lá pega Felipe Jonathan, cruzou pro gol de cabeça, rebate o Lucas Veríssimo. Vem Josué para bater, por um, insistiu Arão, tentou cortar, não conseguiu cortar não. Fica na meia direita essa bola pro Peixe. Barreal fecha com Roleza, domina. Opa, a arbitragem para marcar a falta aqui. Jogo parado, é falta, o Santos vai cobrar. Leandro Quesada, 14,5, primeiro tempo, 0-0. O Peixe toma um susto, quase 1-0 pro Coxa, mas tá 0-0, quase não vale nada. 0-0 Quesada. Olha, só tem um jeito, o Santos avançar as linhas e fazer com que essa bola chegue até o Neymar, porque o Neymar não conseguiu receber nenhuma bola até agora, né? E o Santos fica lá atrás, fica lá atrás, fica lá atrás, fica lá atrás. É só tentar avançar um pouquinho, porque se ficar lá atrás, daqui a pouco uma bola parada, um cruzamento e tal, o Santos pode se complicar, mas por enquanto é praticamente um jogo de ataque contra a defesa. Igor Vinícius na direita, boa jogada, vai pro comando, desmarca, se perde a bola Barreal. Igor toca ao lado, lança a bola para Bom Tempo, que toca a Roleza, Neymar levantou o braço, Roleza inverte a bola para Neymar, muito forte na canhota, a bola passa pro Neymar e vai para fora. Em lateral, bola pro Coritiba, no Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Na quinta fase, o jogo de volta na Copa do Brasil. Por enquanto, pênaltis definem quem continua, vai para as oitavas. Couto Pereira, 0-0 para Curitiba e Santos Paulo do Vale. No Jacone, confirmada a expulsão de Ferreirinha, que entrou em campo apenas para agredir o jogador do Juventude antes de pegar a bola, porque o Luciano saiu machucado. 7 minutos de acréscimo, agora 50 da primeira etapa, 0-0 Juventude e São Paulo. Agrela. Também pela Copa do Brasil, aos 47 da primeira etapa, Tylon desconta para o Paysandu diante do Vasco da Gama. Agora Vasco 2, Paysandu 1 no intervalo. No Campeonato Paulista Série A2, 33 minutos, o Juventus segue vencendo a Ferroviária em Araraquara por 1-0, vai conquistando o seu terceiro título do campeonato em sua história. Eu e você ligado pela mesma emoção aqui no futebol da maior rede de rádios do Brasil. Futebol é Bandeirante, o Peixe ataca, Barreal limpou para bater, pé esquerdo pro gol, ela vai à direita para fora pela linha de fundo. Para variar, o Neymar passou, reclamou, queria a bola. É uma exposição desnecessária do Neymar, né, com o companheiro. Deixa os caras jogarem, né, Everton? Ele já vira e comenta, né? Chama a atenção do Barreal na sequência, porque a bola sobraria para a perna esquerda do Neymar, mas antes dele, o Barreal também com a perna esquerda mandou à direita do gol do goleiro Pedro Rangel. Só tiro de meta para o Coritiba. Quesada, o jogador tenta chutar, domina a bola, chuta, o Neymar passa, reclama, abre o braço. Uma exposição pública que eu acho desnecessária, né? A pressão já é muito grande, né? O Santos não tá bem, e aí os caras não conseguem fazer a coisa certa, e qualquer gesto do Neymar, não é? Agora você vê, o Roleza no lance anterior tentou fazer uma inversão, e o Neymar aplaudiu o Roleza, né? Então enfim, agora falta qualidade para atacar, e o Barreal realmente deu um chute ruim. Agora o Neymar às vezes tem que segurar um pouco, né? Porque qualquer ação dele pode deixar esse time mais nervoso do que ele já é. Ronier na direita, levanta a frente a bola para Lavega, Igor Vinícius para tomar, ganha pro Peixe, gira, vai para cima dele o Lavega, gira Igor, chuta, ela bate em Lavega e sai, lateral bola então, Santos joga na direita. Acabou. No seu campo, quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, Wonder, a ferramenta do Brasil. Oi, PDV. São Paulo sobrevive ao primeiro tempo no Jacone, com 1 a menos, Ferreirinha expulso de forma injustificável com menos de 1 minuto em campo depois de substituir Luciano. 0-0 no Jacone. Peixe joga a bola aqui atrás da ponta, Igor Vinícius domina a bola, passou pela linha lateral, saiu, tentou jogar, mas não pegou bom tempo não, lateral de graça pro Coxa jogar. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Já no intervalo, Ricardo Capriotti. Lavega na frente, domina a jogada, perdeu. O Peixe recupera, Igor toca, Neymar, que lança pela meia, belo passe, Roleza. Na esquerda, Escobar, o passe errado. Ele olha para o campo, ele enfia um bicudão e toca a bola para fora pela linha lateral. Santos perde a chance em contra-ataque. Leandro Quesada, 0-0, 19 do primeiro tempo. Curitiba e Peixe, por enquanto, indo para os pênaltis. Quesada. Você vê que nesse movimento o Neymar voltou agora para organizar o jogo. Tocou pro Roleza e aí a coisa deu errada, né? Talvez seja esse movimento que o Neymar tenha que fazer. Olha o Curitiba aí.
E vem a bola pro Coxa. Ronier na primeira tenta, limpou, caiu, nada de falta. Marcação se antecipa e toca assim, Quesada, concluindo. É isso, esse deve ser o movimento. Já que a bola não chega até o Neymar vem buscar a bola aqui. Para o Santos começar a organizar melhor esse jogo, colocar a bola no chão, né? Ter tranquilidade como está fazendo agora. E vem de novo o Peixe, bola para a ponta esquerda, Gabriel, bom tempo, bico da grande área, limpou para bater pro gol! Golaço! Golaço! Quem dá bola é o Santos. Gabriel, bom tempo, canhão da entrada da grande área lá do lado esquerdo. Corta para o pé direito e manda a bola bate na lateral da rede, perto da trave esquerda. O Santos faz 1-0 com quase 20 minutos do primeiro tempo no Couto Pereira. Bom tempo, um golaço, um pro Peixe, Coritiba 0. Santos sai na frente, a vantagem é do Peixe, um pro Peixe, bom tempo, Coritiba 0. Pedro Rangel não tem jeito, tá feito. Que golaço do bom tempo, Everton Ramos. Criticado em alguns momentos da temporada e com o técnico Cuca, que sempre em entrevistas dizia: ele precisa de um gol para ganhar mais confiança, ele precisa de um gol. E ele veio numa boa jogada que o Santos consegue trabalhar e que começa com o Neymar no meio-campo. A bola chega pela esquerda, a Gabriel Bom Tempo que corta e de pé direito manda. No canto esquerdo de Pedro Rangel, era um Santos que sobrevivia e que ficava no campo de defesa. Vai ao ataque e marca. Gabriel Bom Tempo, segundo dele na temporada. Santos 1-0 no Paraná. E que golaço do bom tempo, Leandro Quesada, Santos 1-0. E no toque do Neymar, né? O Neymar que encontra, como destacou aí o Everton, como você narrou também, Canhão, encontrou numa boa posição um bom tempo, ali pela esquerda, ele recebe essa bola, sai da marcação, e aí muito convicto do que iria fazer, emendou esse tirambaço. E um detalhe, o lance começa lá na frente, com uma falta que não existiu, os jogadores do Curitiba mais preocupados em reclamar, e aí começa a construção de jogo da equipe do Santos, com tranquilidade, como eu dizia, bola de pé em pé, com a presença do Neymar, e o Bom Tempo fazendo um golaço, o Santos abrindo o placar 1-0, Canhão. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 22, primeiro tempo, o Peixe tenta jogar por dentro, o passe, Roleiser fecha aqui, pelo meio, Bom Tempo, adiantou, no meio, recebeu de volta, o passe vai no fundo, já se o zagueirão toma a frente, ganha, estica, joga de domínio e vai jogar pela direita. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. Santos ataca, já se perdeu, Escobar cruzou pro gol, defesa toca muito mal, tira, jogada volta pela ponta, domina aberto na ponta o Cristiano Oliva, Escobar para trás, o passe a Bom Tempo, recua e devolve a bola, Escobar domina e vem com ela, confirmando 22,5, metade da metade, primeiro tempo, placar Bandeirantes, Copa do Brasil. Couto Pereira. O Santos em vantagem e assim vai indo para oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe, Curitiba 0, 1 para o Santos, Guilherme Agrela. Canhão, informação do repórter Bandeirantes Luiz Fabiani. Memphis Depay só fez trabalhos físicos até agora e deve ser desfalque amanhã contra o Barra por esta mesma Copa do Brasil. Ele que não joga desde 22 de março, empate em 1-1 contra o Flamengo em Itaquera. Placar de 1-0, o Peixe ganhando o jogo em Curitiba. Troca passes, o Peixe, bola para Veríssimo, que entrega para o Escobar, que toca Neymar, do que domina marcado, tendo passe pela linha direita. O laser conserta, Neymar, calcanhar, tentou devolução pela ponta. Vai chegar, Barrel, prensa a defesa, a bola vai para fora. Ronier bota o bico, essa sai de graça para arremesso lateral. Pro Peixe, Escobar já cobra sim, Everton. Só a ver o que o Ramon Abateabel vai colocar na súmula, porque o jogo começou com 5 minutos de atraso. E você bem observou que o Santos demorou para chegar na boca ali dos túneis que dão acesso ao gramado. Igor Vinícius cruza, já se cabeceia, a bola sai da grande área, volta para o comando, domina Josué, entrada na sua grande área, devolve para o goleiro, porque não era bola, aqui atrás com o Pedro Rangel, domina o goleiro, marcado por Neymar, dá um bicudo, envia para o ataque, a bola muito alta, Ronier sobe de cabeça, disputa a marcação, bola bem desviada para fora pela linha lateral. Ronier toca para fora e ela vai pela linha lateral, remesso, então bola para o Peixe cobrar.
Conclua, Everton, por favor. Não, e só para retomar que o Santos pode ser multado se esse atraso de fato ter sido causado pela equipe santista. Santos que aguarda uma primeira multa devido ao atraso na chegada ao estádio do Palmeiras e na entrada em campo no Clássico da Saudade de 2 semanas, inclusive com o hino sendo executado sem a presença da equipe santista em campo. 8h em ponto, tá marcando o 5º sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. E o Peixe domina e vem com ela, tá ganhando o jogo, indo para as oitavas da Copa do Brasil. Camila Escobar vira o passe pela meia direita na tabela curta, por dentro com Neymar, Neymar de volta à jogada, trocando passes de primeira, recebe jogada, enfia pela ponta Roleza, tomou porrada o jogador do Santos, a vantagem vem, o Otto vai pegar a vantagem, seguiu, Arão marca, domina pelo meio campo e joga à frente o atacante do Coxa, Pedro Rocha com ela, dispara Lavega, lançado, sai brasando pequena área com o pé direito, tira o goleiro do Peixe, um bicudo à frente, ela vai atravessar o campo, já se de cabeça, volta a bola para Pedro Rangel. Deram uma chegada aqui na meia em cima do jogador do Santos, que vai se levantar agora. Everton queriam volta, nada de falta e muito menos cartão, né? Era o Roleza que estava por ali, inclusive, nessa chegada. Inclusive os santistas aguardavam que o árbitro desse a falta, que o Ramon Abate-Abel desse a falta, deu a sequência na jogada e o Curitiba no contra-ataque quase chegou. Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Copa do Brasil no jogo de volta na quinta fase. O Peixe está indo para as oitavas. Santos 1, Curitiba 0, Agrela. No Campeonato Paulista, Série A2 em Araraquara, o Juventus segue vencendo a Ferroviária por 1-0 e vai consagrando assim tricampeão da competição. Peixe de volta, a bola para a meia direita. Oliva para Arão. Arão toca para a direita. Igor Vinícius perde pela ponta, tentou bater Barreal. Chuta Rolíder, bate na marcação, volta para Barreal. Prensada, Igor ganha. Dá para o Arão para Neymar. Enfia pelo meio, recebe de volta o passe. Tenta na meia direita, os dois em cima. Volta a marcação, toca à frente, mas erra o passo do comando. O Santos recupera com o Rolíder, que dá a Escobar, meia esquerda dele, Neymar calcanhar atrás, o passe errado. Marcação tenta, ela bate na marcação do Oliva. Pro Peixe, Rolíder na direita. Bom tempo, bico da área, limpou para canhota, para direita, para bater direto pro gol, bateu no Felipe Jonathan. Escanteio, Peixe na direita, Everton. Ele ganhou a confiança agora pelo lado direito, pensou em passar pro Igor Vinícius, não, tentou bater direto pro gol, ela desvia. No Felipe Jonathan, com passagem já pelo Santos, reencontrando o seu ex-clube, onde ficou de 19 a 2024, tem escanteio Santos, Neymar se encaminha para a cobrança. Motopeças de qualidade é na Nakata, conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Nakata pode contar. São 27 minutos, 27 do primeiro tempo, o Santos vencendo o jogo, indo para as oitavas da Copa do Brasil. Escanteio Peixe para a direita, Neymar para fazer a cobrança, encosta ao lado, recebe do Roleza, linha de fundo, já recua. Toca Igor Vinícius, cruzou, para Veríssimo, toque de cabeça, gol! Gol! Mais um do Peixe! A bola é o Santos é o novo campeão. Adonis Frias, o zagueiro nas costas da marcação livre. Aparece bem, bota o cabeção e manda no chão do canto esquerdo para fazer 2-0 pro Peixe. Adonis Frias, jogada ensaiada, bonitinha, simplesinha, mais eficiente. Ele bota o cabeção e manda longe do goleiro Pedro Rangel para fazer o segundo do Peixe no gol do Pereira, para continuar confirmando a vaga, para aumentar a vantagem do Santos. Curitiba 0, Santos 2. Adonis Frias usando o cabeção. O Pedro Rangel não tem jeito, tá feito. 2-0 Peixe. Everton Ramos. E que fase do hermano Adonis Frias, que há 2 jogos era até esquecido por alguns torcedores, não ganhava oportunidades com o Cuca e ela veio de última hora. Luan Pérez teve uma fratura no 4º metacarpo da mão esquerda. O Adonis Frias foi a jogo no fim de semana, marcou o segundo gol da vitória em Bragança, contra o Bragantino, na verdade, na Vila. E agora, jogada ensaiada, cobrança de escanteio e o Igor Vinícius faz o cruzamento. O Adonis aparece no meio de 2 marcadores e testa firme de cabeça no canto esquerdo do goleiro Pedro Rangel.
É o segundo gol dele em 2 jogos. Adonis Frias, Santos 2-0. Leandro Quesada, são só 29 minutos e o Peixe já encaminha a vaga. Faz 2-0 o Quesada. Quem ganhou esse escanteio foi o Bom Tempo, né? O melhor jogador do Santos até aqui. E aí é o seguinte, o Neymar se preparou para bater ali e tal, e lá vem aquele lance do Neymar que é perigoso, de repente pode sair um olímpico. Aí todo mundo estava esperando um cruzamento, não saiu. Escanteio curtinho, aí a bola é devolvida ali para o Igor Vinícius, e o Igor Vinícius um cruzamento na medida, super preciso, e o Adonis super inteligente para encontrar essa chance de cabecear e ampliar o placar. O Santos praticamente com a mão na classificação. Estou falando praticamente porque está muito cedo ainda, mas o Santos está construindo, quiçá, uma grande goleada em Curitiba. Curitiba, Josué entrando na grande área, bate, toca na defesa, a bola volta, não vira para Rolência, dá no meio a jogada com o Neymar, vem o zagueiro Jaci dá um bicudo e manda a bola para fora pela linha de fundo. Rafael Palmeira, mesa de som, com Beto Rebeca e Caiame Martins na central técnica marcando. Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. O Santos encaminhando vaga para as oitavas. Curitiba 0, Santos 2. Guilherme Agrela. Canhão, depois de ser eliminado no Masters 1000 de Roma, na estreia, João Fonseca já tem o seu próximo compromisso marcado no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, que começa no dia 16 e vai até o dia 23 deste mês de maio. Depois tem como compromisso um cabeça de chave, sendo assim, em Roland Garros, maior torneio de saibro do circuito do tênis mundial, que começa no dia 24 deste mês. Vem com o Canhão, com todo o time da Bandeirantes, a partir da sexta-feira em 107.3, a nova frequência para São Paulo, para a região metropolitana da Bandeirantes. Vai apertar o peixe de cabeça, já se o zagueiro do Curitiba, tira, botou na ponta esquerda, bola para Arão, domina, vai prensando, tocando para fora o Ronier, tocou para fora o atacante do Curitiba. 2-0 o Peixe, lateral Santos vai jogar. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Bola atrás para o Veríssimo, que entrega mais atrás esse passe aqui. Adonis autor do segundo gol, domina. Tem o Vinícius pedindo, enfia pela meia direita essa bola. Vem para buscar a liga aberta, o Rolência. Na ponta, fechando a jogada com Gabriel Bom Tempo. Bom Tempo já toca ao lado, lança a bola, faz a proteção, faz a inversão. Christian Oliva, lado esquerdo, vai passar pela ponta, dominando a jogada pela coxa aqui por dentro, o Barreal. O que domina, caminha Neymar, encosta, ele prefere a devolução do lado. Enfia pela meia jogada, puxa para Christian Oliva. Santos ataca, tá vencendo o jogo, placar de 2-0. 32 primeiro tempo. Neymar domina, desmarcado pela amiga direita da primeira fita, já recua do lado Veríssimo, entrega para Arão. Arão volta, Veríssimo. Brazão pede no gol, enfia pela meia para Neymar. Calcanhar tenta o Neymar no efeito, o Pavão, meu filho perdeu. Dá no pé do adversário. Lavega toma, já lança no meio com Pedro Rocha, que dá Lavega na área. Cruzou direto, errou e botou para fora pela linha de fundo. Neymar foi fazer uma gracinha desnecessária lá no meio campo. Calcanhar ali, esnobando, e aí perdeu a bola. Não podia, não precisava fazer isso, desnecessário, Everton. A sorte é que o Curitiba não conseguiu aproveitar o contra-ataque, mas de fato vacilou o Neymar no campo de ataque, deu um toque de calcanhar errado pro Curitiba, que conseguiu partir ali com o Pedro Rocha e Lavega. O uruguaio chega pelo lado esquerdo, sem condições, tentou bater pro gol com a perna esquerda, ela foi muito longe da meta do goleiro Brazão. Tiro de meta, Santos, que vence o jogo 2-0. É futebol raiz que você quer? Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN e pelo plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Tem gol, Agrela? Tem gol contra, Canhão, de Saldívia do Vasco para o Paysandu. Agora o Paysandu empata 2-2 com o Gigante da Colina em São Januário. Placar agregado ainda assim favorável ao Vasco. 4-2 no agregado. Então é gol contra a favor, é isso? Gol contra do Vasco a favor do Paysandu. Pra trás aqui a jogada, Lavega na Começou. canhota pro Coxa na área, bateu pra trás, botou pra fora, Igor tirando a bola, vai pela ponta, Bom Tempo não pega, ela sai. Paulo do Vale. Começou o segundo tempo no Alfredo Jaconi, por enquanto Juventude São Paulo 0-0, o Tricolor tem um a menos, Ferreirinha foi expulso.
E se continuarmos com esse resultado, o que acontece, Paulo do Vale? 0-0 classifica o São Paulo à próxima fase, porque o Tricolor venceu o primeiro jogo no Morumbi 1-0. E na pressão, o Coxa tenta a jogada, Santos 2-0, bate Felipe Jonathan pela ponta, passa pela marcação, Ronier tentou, se antecipa, tira aqui atrás o Barão, Neymar não pega a bola, domina Jaci, livre do meio campo, já recua, toca contra o zagueiro, devolve a bola para Thiago Kozer, Kozer enfia pela meia direita, na aproximação com 2 ao lado, lá pega a ficha, fecha por aqui, ó o Lucas Ronier, o cara é rápido, Ronier domina, Josué, limpou para bater, cruzou para área, a bola muito de cabeça, Igor Vinícius tira a bola, voltou na meia, ajeita no peito um bom tempo, já levanta a frente de cabeça, tira a marcação, rebate de cabeça, tira Adonis Frias, dá no meio uma casquinha pela ponta, a bola passa pro Neymar, já se domina e joga completamente só, e domina e vem com ela o Coritiba, com quase 35 o primeiro tempo, 2-0 pro Peixe, tenta atacarejo de verdade, há 25 anos aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Bola pro goleiro do Coxa, Pedro Rangel ajeita e toca no meio campo, vai dominar a frente, Sebastião Gomes domina. Enquanto isso, no Couto Pereira, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos do primeiro tempo. Santos indo para as oitavas da Copa do Brasil, vencendo no Couto Pereira, Coxa 0. Santos 2, Paulo do Vale. 2 minutos do segundo tempo no Alfredo Jaconi. Por enquanto, Juventude e São Paulo empatam por 0-0. O Tricolor tem 1 a menos. Ferreirinha foi expulso, Guilherme Agrela. Além de João Fonseca, o Brasil também terá Luísa Stefani, Bia Haddad Maia e Ingrid Martins como representantes no Roland Garros, que tem início no dia 24 de maio. Curitiba na canhota, vem Lavega para tomar, ganhou, puxando pelo pescoço, falta! E vem cartão para o Adonis Frias, que quase arrancou a camisa do atacante do Curitiba. Quase dentro da área, 1 metrinho mais era pênalti. Por isso aqui, Everton. No jogo de corpo, o Lavega foi esperto, né? Tira da jogada ali o Adonis Frias, que na sequência puxa o atacante uruguaio. Falta marcada por pouco, não dentro da área, viu? Tenta na bola parada diminuir o Curitiba. Não teve cartão, não, essa é falta. Ah, teve cartão sim, né? Confirmado, o primeiro cartão amarelo do jogo para o zagueiro, camisa 98, autor do segundo gol santista, Adonis Frias. Entrada na grande área, aqui pela ponta esquerda, essa falta. O Brasão vai lá, reposiciona os companheiros. E vem a cobrança. Para a área, zagueiros, Thiago Kozer. Jaci, tá lá pro número também. Vai parar o jogo, Ramon abate Abel. Para na pequena área para acabar com aquele bololô ali. Tem uma pequena discussão. Christian Oliva, o Escobar tá lá, o Adonis também. Jaci, que é grandão, se enfia no meio. Josué ensaiado. Para Lavega, bateu na área, sobra, voltou, bateu, pediram pênalti, cabeceia pro meio, disputa Jaci na primeira bola, ficou espirrada ali Pedro Rocha, tira a marcação, parecia Pebolim, de cabeça, bota no meio na grande bola, defesa com Sebastião Gomes, na direita, Kozer tentou, rebate a defesa, voltou, vôlei no canto, vai desviada, pra fora, escanteio, no chute do Pedro Rocha, quase o primeiro gol do Coritiba, eles reclamam pênalti ainda. Revisão de vídeo, Everton. É um arremate dentro da área, a bola aparentemente teria pegado ali na parte superior, no braço, claro que isso o VAR vai ver, do Igor Vinícius, mas na sequência o Pedro Rocha leva perigo, a bola sai desviada, tem escanteio já confirmado, o Coritiba, Josué na bola. 38 minutos do primeiro tempo. Ramon Abatebel está esperando ali algo do 4-4, Rodrigo Ferreira. Tá ouvindo ali 4-4, agora vai autorizar, pronto, nada de pênalti. Josué cobra o escanteio, 2-0 Peixe, bateu direto na rede pelo lado de fora. Cara é folgado, tentou olímpico, hein, Everton? A lá Neymar, né? O Neymar que gosta de fazer gols como esse, fez assim no ano passado na Inter de Limeira, por exemplo. Mas que perigo do Josué, tentou mandar direto pro gol, ela foi na rede pelo lado de fora. O torcedor que estava do lado contrário no estádio chegou a comemorar gol assim que ela toca na rede, mas só tiro de meta Santos, que segue vencendo 2-0. Jacuipense e Palmeiras, já depois de Curitiba e Santos, o Pedro Martelli comanda com Léo Gens, com Bruno Miliose. Vai atacar o Curitiba, pelo menos está tentando bola que atrás recua, toca Sebastião Gomes com o zagueiro, volta a bola. Leandro Quesada, são 39 no primeiro tempo. Tá dominado o jogo pelo Peixe, que ganha por 2-0, Quesada. O Santos está sendo pressionado agora, né? Eu falo depois, o Canhão, vamos lá.
E lá vem na ponta o Lavega com Pedro Rocha, defesa tira a bola, voltou do lado esquerdo para Felipe Jonathan. Domínio lateral, marcado, enfia para trás a bola, recua, sai de atrás pela meia esquerda para Bruno Melo, que toca pelo comando, busca Josué, fecha Vini Paulista, domina Josué, dá o primeiro come, enfia pela ponta, bate na marcação e sai pela linha lateral. 8h15 da noite, o quinto sinal, Bandeirantes marca hora de Brasília. Lateral cobrado com pressa, a bola volta meio campo aqui atrás com a defesa do Curitiba, trocando passes, os zagueiros. Gozer vira a bola para Jaci, tá marcado, dá pressão em cima dele, Roleiser, enfia para a ponta, vira a bola. Perdeu Ronier, Escobar toma, lançou no meio, seria para Neymar, Jaci no carrinho. Neymar já chegou pulando também, né, Everton, no carrinho do zagueirão Jaci, hein? Chegou rasgando ali o Jaci, o Neymar não quis se meter nessa parada não, chega na cobertura o zagueiro Santista, do Curitiba, perdão. E bola para a esquerda, Felipe Jonathan ajeitou, bateu cruzado, ela vai para fora, linha de fundo. Esse pulinho do Neymar é esperando segunda-feira, hein, que é certo, não sei não, hein, você viu? Mas olha, se eu sou ele, eu dei esse pulo também, viu? Vou me estragar tudo. O Jaci, né? Ainda mais o Jaci, que é forte. O Jaci, do pescoço para baixo, é tudo tornozelo. É verdade. Agora, você me perguntava a respeito da atuação do Santos até aqui. Tem um miolo aí do jogo que é do Santos, né? O Santos atacou pouco, mas quando ele atacou, ele foi extremamente efetivo, marcando 2 gols e praticamente arrematando essa classificação. Não vejo o Curitiba com força para buscar esse empate, de repente, né? Fazer algo diferente, uma virada heróica e tal. Só que aí o Santos recua, né? Ele é pressionado no início, faz 2 gols e agora ele está recuado. Está dando muito espaço para o Curitiba. E o Everton depois vai explicar para a gente quantas vezes aí nos últimos tempos o Santos está à frente do placar e deixa o adversário chegar. Então, né, para a torcida santista, tomara que hoje não aconteça isso, Canhão. E na esquerda a bola, ataque do Coxa, Lavega domina, calcanhar, tentou na ponta, Igor Vinícius marca, Lavega vai, Igor ganha, entra na sua área. Domina ainda, vai na pequena, tira, Igor, nossa que bicudaço, levanta a bola pro comando, cai na ponta, pra jogada com Vini Paulista, pra cruzar pro gol, travou, Neymar chegou colocando o pé e a bola sai pela linha lateral, arremessou bola, ataque do Curitiba na direita, 41,5 o primeiro tempo, placar de 0, Curitiba 2 pro Peixe, Santos carimbando a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Lateral pro Coxa, Vini levanta de cabeça, Arão rebate, a bola voltou na esquerda, Neymar na coxa, Jaci pressiona, tomou Jaci, limpou o primeiro, é meio grandalhão ali, todo atrapalhado, perdeu a bola. Recupera Neymar de volta, recuando a jogada, enfia para Escobar, pela ponta esquerda a bola. Neymar, calcanhar, tentou, já se ganhou, cruzou pro gol, mergulha, tira, Lucas Veríssimo, sobra a volta, por dentro para Josué. Josué toca na meia direita ainda, aproxima na marcação com 2. É de Lavega, ele recua a jogada pela meia direita, serve no meio campo, puxa a bola para Cozer domina, volta o passe na meia, com o Bruno Melo, saem jogando os laterais, aqui a bola aberta na ponta com o capitão do time, domina em aberto o Sebastião Gomes, já vira a bola pela ponta esquerda, Bruno Melo tenta, na jogada com o Lavega dele, para Pedro Rocha, devolução pela ponta, a bola Vega, chuta prensada, vai na bola, Arão de bico, Olivia toca na ponta, fica em jogo ainda, volta a bola para a ponta esquerda ainda, para tomar a frente, Bruno Melo recua para a Cozer que domina e volta a bola com o Jaci. 42,5 o primeiro tempo, já no intervalo, muito mais para você, essa rodada importante da Copa do Brasil. Falando nisso, Paulo do Vale, 0-0 São Paulo Juventude. É isso, Caxias? Exatamente, Canhão. 9 minutos da segunda etapa, São Paulo sobrevive, né? O resultado é interessante para o tricolor paulista, 0-0, 1 a menos. Ferreirinha entrou em campo no primeiro tempo no lugar do Luciano, que sentiu dores na coxa e foi expulso. Logo depois, o São Paulo tenta se segurar, por enquanto 0-0 no Jacone. 43 minutos e a bola recorda aqui atrás com o meio campo do Peixe, domina bem aberto, o Roleiser toca a bola e volta para Dores Frias. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Escobar da canhota, o passe adiantando a jogada, Barreal fecha com o Roleiser, pede Neymar, vai pro chão e pede a falta que no meio, Roleiser girou, tá em campo ainda, conseguiu tomar na Nina não, tá marcando a saída, olha lá o Barreal, rapaz. Ele não tem noção do perigo, ele vai nem encarar o Jaci. É míope o Barreal, Everton? E não tava nem aí pra altura do Jaci, que é bem maior que ele, inclusive, nessa disputa. Foi lá, ficou frente a frente com o zagueirão, queria a bola pro Santos, o árbitro Ramon Abateabel deu posse de bola e agora vai chamar a atenção. Chamou a atenção do Barreal na sequência do zagueirão do Curitiba, posse de bola pra equipe que tá perdendo o jogo. Se eu sou o Neymar, eu fico longe do Jaci até o final do jogo. Olha o tamanho do Jaci, cara.
Barreal, vou te falar, ele é corajoso, hein? E o Barreal chegou, foi encarando, olhando para cima e não parava de olhar para cima. Ele foi mexendo o pescoço, virando, que não chegava nunca ali. Ele foi mirando, olhar e não conseguia. Tentou ganhar de cabeça Neymar na primeira bola, insistiu, ele vai pegar a sobra, atrapalhado, tentou girar o rolê, ele foi lá para tomar, ganhou, dá na meia, para bom tempo, que recua e volta, a bola pelo campo, o Peixe joga na sua defesa. Fim de primeiro tempo, 44,5, Leandro Quesada, 2-0. Nem o mais fanático torcedor do Peixe imaginava o primeiro tempo com essa vantagem, hein? É, muita pressão, mas aí o Santos, quando colocou a bola no chão, foi inteligente para atacar, saiu coisa boa, né? No lance ali envolvendo o Neymar e o Bom Tempo, depois na cobrança de escanteio, o cruzamento preciso para o zagueirão Frias marcar o segundo. Se o Santos não recuar, ele tem até a chance de repente ampliar esse placar aí, né? Agora, não vamos também desconsiderar que 2-0 é uma bela vantagem, pensando na classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil, Canhão. Neymar domina, enfia essa bola para a esquerda, fecha Barreal, tenta a marcação à frente, volta na cobertura para tentar tomar o Bruno Melo. Prendeu, protegeu, quase que sai para escanteio e está em campo ainda. Barreal ganhou. 45, entramos nos acréscimos. Ele vira a bola, Neymar de frente, domina, bateu por cobertura, fora! Ele tenta um ângulo, a bola passa perto do travessão, Everton. Foi esperto demais o Barreal, né? O Bruno Melo tentou jogar contra o adversário santista para ganhar o tiro de meta. A bola sobrou pro Barreal, ele toca pro Neymar, que traz por dentro e de perna direita, por um pouquinho não deixa o dele. Bola pela linha de fundo, tiro de meta pro Coritiba. Jacuipense e Palmeiras às 9h30, com transmissão do Pedro Martelli pela rede Bandeirantes de rádio. Escobar na saída na jogada, opa, ele comete a falta e faz a falta batendo no Ronier. Falta marcada no ataque, a bola para o Coritiba que joga no fim do primeiro tempo. Cabos Elétrico, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Jaci para trás da bola, vira a jogada para Josué, 46, além do tempo. Domina o camisa 10 do time, girando, procurando alguém, mas não acha ninguém não. Dá na direita a bola para Bruno Melo, que enfia pela ponta. Para Rony Escobar, daquela pungada, ele recua a jogada, enfia pela mais linha direita. Se aproxima da jogada, Vini Paulista, recuando a bola, vai jogando por aqui pela meia direita, Jaci. Iremos a 48. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pedro Rocha lançando, tentou bater a bola, bateu na marcação, toca no Igor, vai para fora pela linha lateral. Já remessa com pressa, começa Felipe Jonathan, vira o passe, Bruno Melo, de novo para Felipe Jonathan, levanta a jogada do zagueiro, pelo meio para Josué, tenta jogar, vai pro chão, falta. Chegou marcando por baixo o Neymar não é de fazer falta, mas nessa fez Everton. E veio ao campo de defesa e levou a pior. Ficou caído no gramado, o árbitro marca a falta dele para cima do camisa 10, embates de 10, né? Falta do Neymar para cima do Josué. E vem do meio campo essa cobrança de falta, hein? Vai lá para dentro da grande área do Peixe. 47, lá dentro vão Thiago Kozer, Jaci. Já estão lá dentro Pedro Rocha, Ronier. 47 minutos, fim de primeiro tempo, 2-0 Peixe. Para a bola, autorizado, levantou, o Brazão vai subir no alto, mal, já se tentou, ela bate na cabeça do Ronier, vai para fora. O Brazão subiu todo esquisito. Será que ele acertou, já se acertou, é pênalti, Everton. Uma coisa é certa, ele não viu a cor da bola, né? Aparentemente ela bate primeiro na cabeça do zagueiro santista e na sequência, do zagueiro do Coritiba, perdão, e na sequência no lateral, no Bruno Melo, que não teve nem tempo de reação para tentar mandar para a meta santista que estava sem o goleiro Brazão. Ela se perde pela linha de fundo, mas na sequência cai, recebendo por enquanto um atendimento, a chegada ali do árbitro para conversar com o Jaci para ver se está tudo certo com o zagueiro do Coxa. O Brazão foi salvo agora aquecendo porque o Jaci já havia cabeceado a bola. O que ele acertou é a cabeça do zagueiro do Coritiba, hein? Ele já fez um pênalti assim, não faz muito tempo. Eu queria rever esse lance por outro ângulo, né? Mas assim, os jogadores do Coritiba também não reclamaram tanto assim, né? De forma assintosa. Geralmente quando acontece isso, dá uma reclamada um pouco mais forte aí, o Canhão. Pois é, e tanto que o árbitro acabou o primeiro tempo. Apita Ramon, abate Abel. Termina a primeira parte do jogo no Couto Pereira. Peixe encaminhando vaga para as oitavas da Copa do Brasil, ganhando. Coritiba 0, Santos 2. Na Bandeirantes, o intervalo do jogo, Paulo do Vale. Valeu, Rogério Assis, você volta daqui a pouco com todo o segundo tempo. Ótima vitória, ótimo resultado do Santos fora de casa no Couto Pereira.
2-0 para cima do Coxa Branca. A saída dos jogadores está lotado o Couto Pereira, Everton Ramos. Todos os ingressos vendidos, viu, ô PDV? Boa noite para você e pro ouvinte com a gente no intervalo inteligente da Bandeirantes. 35 mil pessoas presentes e acompanhando um Santos que nem o mais otimista torcedor santista esperava, vencendo por 2-0, gols do Gabriel Bontempo e do Adonis Frias. Jogadores, claro, saindo rapidamente, não teve tempo nem de contestação por parte dos jogadores do Curitiba. Uma possível ali penalidade do Brasão para cima do Jaci, deixando o gramado. O Santos abrindo vantagem, mas PDV vale lembrar, tá? O torcedor santista, inclusive, calejado. Nos 13 jogos até o momento de Cuca no comando santista, em 7 o Santos saiu na frente do adversário, mas não levou a vitória. Deixou a equipe rival empatar ou acabou perdendo o duelo, né? Então, em 13 jogos de Cuca, 7 o Santos sai na frente, mas não consegue a vitória. Um exemplo, 2-0 para cima do Bahia, o Bahia no segundo tempo empata em 2-2, uma vitória parcial no intervalo contra o Palmeiras, que também termina empatado, então ainda restam 45 minutos. Para o torcedor que é maioria no Couto Pereira acreditar em uma possível reviravolta, e para o torcedor santista que é minoria no Couto Pereira buscar seguir com a classificação às oitavas de final, PDV. É isso aí, o Santos está vencendo, vai encaminhando a classificação, mas o Everton chama atenção para esse dado realmente, né? O Santos vacilou em alguns jogos aí quando tinha uma boa vantagem, um bom placar, acabou cedendo o empate. É o seguinte, Leandro Quesada, eu quero saber do Santos, do desempenho do Peixe, mas antes o Brasil quer saber, porque na segunda-feira tem convocação de Carlo Ancelotti. Então, antes de saber do desempenho do Santos, que é importantíssimo para o torcedor santista que acompanha a Rádio Bandeirantes, a narração do Canhão, mas o torcedor brasileiro da seleção quer saber. E o Neymar, Quesada? Eu estava matutando sobre esse tema hoje, viu, PDV? Tô achando o Neymar muito tranquilo, né? Nos últimos jogos, pilhado, irritadiço, vivendo muito esse momento do Santos que não é dos melhores, né? Eu vi hoje um Neymar mais tranquilão, e até comentei com você em off, né? Pode ser um sinal de que ele já tem a informação de que realmente estará na lista dos 26 jogadores? Tô sentindo, é um feeling, tá? Ninguém sabe, só o Ancelotti sabe, a lista só vai ser divulgada na segunda-feira, mas é algo que me chamou a atenção, é um Neymar mais tranquilo. Deu uma reclamada só, né? Só uma reclamação. Só, do Barreal, que o Barreal chutou aquela bola lá antes dos 2 gols do Santos. Só. De resto, tomou lá uma paulistinha, deu uma olhadinha, continuou. Enfim, tô achando o Neymar menos pilhado. Isso também é positivo, porque ele se concentra mais pro jogo. E repito aquilo que eu disse pro Canhão antes da bola rolar. Eu acho que nada do que a gente vai ver contra a Curitiba hoje, no próximo domingo, né? Hoje Copa do Brasil e domingo pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Corinthians em Itaquera, vai mudar a decisão do Ancelotti. Ou seja, mesmo que não jogue bem domingo, mesmo que não faça mais nada no segundo tempo, a decisão sobre o Neymar, ela já está selada, tá? Ela já está selada. Na cabeça do Ancelotti, ele já sabe o que vai fazer com o Neymar. E o Canhão falou que no feeling dele, né, Canhão? O Neymar está na Copa pela entrevista que o Ancelotti deu para Reuters, e teve um papo muito legal do Pretzel com o Rodrigo Caetano. O Pretzel acha que não, tá? Falei, Pretzel, eu acho que sim, cara. Tem lá uma declaração do Rodrigo que deixa uma porta bem aberta para a convocação do Neymar. Vamos esperar. O meu palpite, PDV, que ele vai estar na lista dos 26. Palpite, tá? Palpite apenas. Apenas. Eu também, neste momento, estou com esse palpite. Só para informar, ó, acaba de sair o gol do Juventude, tá? Juventude marca com Gabriel Pinheiro, zagueiro, camisa 97. Tava levando perigo, agora a bola cruzou a área, foi parar lá do outro lado, cruzamento na cabeça de Gabriel Pinheiro, portanto que ganha ali da defesa do São Paulo. 1-0 Juventude, esse resultado por enquanto leva o jogo para os pênaltis. O São Paulo tem um a menos. O Ferreirinha ficou incríveis 22 segundos em campo. Ele entrou em campo, substituiu o Luciano. 22 segundos depois ele foi expulso, Quesada. Isso tira da seleção brasileira.
Mentira, né? Não que ele não sabe finalizar. Não. E ser expulso ainda no primeiro tempo contra o Juventude, isso daí acaba ele com a fatalmente chance... não tá na pré-lista do Ancelotti. Né? É claro que é uma brincadeira, o Ferreirinha não conseguiu nem chegar aos 10 gols depois do desafio feito pelo nosso grande craque Neto, né? Mas olha, para fechar o PDV, Santos muito pressionado no início do jogo, teve aquela defesaça do Brasão, né, Everton? Depois um gol anulado, bem anulado. E aí, em 8 minutos, aos 20 e aos 28, o Santos arremata esse placar de 2-0 na jogada do Neymar, por bom tempo, um golaço narrado pelo Canhão, 1-0, bom tempo de fora da área, e depois uma cobrança de escanteio curto, Neymar passa a bola para o Igor Vinícius, ele cruza e o Adonis Frias, o zagueiro santista de cabeça, para marcar o segundo gol do Santos. Aí o Santos dá uma recuada, normalmente acontece isso quando ele faz gol, e aí o Coritiba tentou pressionar de um jeito e de outro, mas enfim, terminada a primeira etapa com 2-0, se eu sou o Santos, eu tento já fazer o terceiro gol para não ter risco nenhum. Mas que a classificação está muito bem encaminhada lá no Paraná, está Paulo do Vale. É isso, ó, daqui a pouco tem mais análise do Quesada. A arbitragem está analisando o VAR. Assim, pelo que eu vi aqui, me parece um gol legal. Pelo menos o Gabriel Pinheiro me parecendo uma posição completamente legal. O que ele pode estar analisando é a participação de um segundo jogador que teria saído da posição, mas não, confirmado. Confirmado o gol do Juventude. Olha, o São Paulo vive uma situação dramática no Jacone e esse é um resultado que pode complicar a vida de Roger Machado. Por enquanto teremos penalidades por lá. Eu sigo monitorando tudo aqui, daqui a pouco também retorno no intervalo com o Guilherme Agrela fazendo um giro, noite de Copa do Brasil já. Tem o Palmeiras também, e claro, todo o segundo tempo de por enquanto. Lá no Couto Pereira, Coxa Branca 0, Santos 2, agora 8h31. Rede Bandeirantes. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que um médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Filie-se ao PSD. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão, é qualidade a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Aproveite a oferta Só Vai o Week Mafre. Entre os dias 4 e 15 de maio, descontos de até 20% nos seguros residencial, vida, empresarial, agro e em consórcios. Além de condições especiais em seguro alto para carro, moto ou caminhão. Chegou a hora de realizar seus planos e ir mais longe com a companhia da Mafre. Só vai, fale com seu corretor. Mafre está com você aonde você for. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Dispensa cheia, estoque em dia. O Tenda tá fechado com a minha economia. Com o Tenda, a conta fecha. A conta fecha. A conta... Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. É o seguinte, 8h38, intervalo de jogo do Santos. Mas eu tô aqui monitorando o São Paulo. O Juventude fez o segundo. Marcos Paulo também de cabeça. O Juventude abre 2-0 e agora no agregado vence o São Paulo 2-1 com 1 a menos, já que o Ferreirinha foi expulso ainda no primeiro tempo por conta de uma agressão. Ele ficou 22 segundos em campo. O São Paulo está perdendo para o Juventude 2-0. Mesmo quando estava com a mais, o São Paulo tomou um baita sufoco. O São Paulo está sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude depois de ter vencido a primeira partida no Morumbi. Meu amigo, se esse resultado persistir,
vai ser uma fumaça. Vai ser uma fumaça no São Paulo com relação à pressão da torcida em cima do técnico Roger Machado. 2-0 Juventude. Agrela, rapidinho, tem mais bola rolando? Já algum jogo finalizado nessa noite de Copa do Brasil, Agrela? Vamos lá, PDV, bola rolando na Copa do Brasil também para Vasco 2, Paysandu também 2. Temos já 33 minutos desta segunda etapa. Além disso, Mirassol e Bragantino vão empatando pelo placar de 0-0. O jogo começou às 8h30. 9h30 tem Ceará e Atlético Mineiro e Remo e Bahia, além de Jacuipense e Palmeiras. E o Verdão está escalado quase todo que reserva, viu, PDV? Com Lomba no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Benedetti e Jefté, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Felipe Anderson e Maurício. Na frente, Luigi e Eric Belé, PDV. Boa, tá aí. Daqui a pouco tem o Palmeiras em campo contra Jacuipense. Ó, tem mudança na equipe do Coritiba. Já já o Everton confirma. Vem aí para todo o segundo tempo. Rogério Assis, por enquanto, Coxa Branca 0, Santos 2. Vem, Canhão! Vai começar o segundo tempo. Acerta o relógio Ramon, abate Abel. Tudo pronto para rolar o segundo tempo. Pescou uma excepcional vantagem, fazendo 2-0 e carimbando a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Vai dar a saída ao Santos. Autoriza Ramon, abate Abel. Começa o segundo tempo no Couto Pereira. Rogério Assis. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol aqui na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Peixe tenta jogar a volta recuada, a entrada da grande área para o Coritiba com os zagueiros. Thiago Kozer volta a bola para Pedro Rangel, voltou com alteração, o Coxa, isso, o Everton. Isso, uma modificação, a saída do camisa 7, o Lavega para a entrada do 77, Breno Lopes. Na marcação, Peixe domina a jogada, sai atrás com Adonis Frias, que já toca com o Lucas Veríssimo, leva a pressão aqui pelo meio, o Josué em cima, vira a bola para a ponta, Barreal, Neymar de volta para Barreal, calcanhar para trás, o passe para Arão, enfia de volta a bola para canhota, zagueiro Jaci, bota no peito, já dá um bico, tira, sobra a volta para Josué, Neymar, o desarma, ganha Neymar, dá Roleiser, na direita, a bola com Gabriel, bom tempo, Neymar na grande área, pede, fica por dentro, Roleiser, na ponta, passa Igor Vinícius, toca a bola, bom tempo, Roleiser, para a área, a bola sobe de cabeça, rebate, tira aqui dentro, Thiago Kozer, voltou na ponta para o Escobar, pegar o rebote, toma aquela pungada, aquela pressionada característica, Escobar domina, volta a bola para Arão, que toca para Escobar de volta, recua pela minha direita, puxa por dentro, Christian Oliva, Neymar de primeira, vira, Roleiser para trás com o Neymar, tenta na área a bola, virou para bater pro gol, o zagueiro tentou, a bola vai para fora. Tiro de meta, uma tabela envolvente do ataque do Peixe, na entrada da grande área, Everton. Que trabalha bem, uma bela jogada envolvente dos três jogadores ali. Bom tempo, Barreal, bom tempo, Neymar. O camisa 10 entra na área de perna esquerda, manda levando o perigo. Santos que chega já no comecinho do segundo tempo, vence o jogo 2-0. Leandro Quesada, alteração que já era esperada, mexendo o técnico do Coxa, o Fernando Seabra. Eu só achei que ele fosse manter um atacante, ele tirou um atacante e colocou outro. Colocou outro, e todos com características de ponta, né? É curioso isso, né? Os três que estavam em campo, né? Saiu o Lavega, mas o Ronier, Pedro Rocha pontas, o Lavega também, hoje ele joga um pouco mais centralizado. E o Breno Lopes, que é um cara que cai muito pela ponta, mas também fecha pelo meio. Um velho conhecido da torcida santista, né? Quem não vai lembrar daquela final Palmeiras e Santos no Maracanã, na Libertadores. 2 minutos e meio, segundo tempo. Brasão domina com a perna na grande área do Peixe. Leva a pressão do Josué. Toca a bola para canhota. Veríssimo que vira mais a ponta esquerda para o Escobar, que vira por dentro. Para Arão, para o Escobar, para Cerrado. Pedro Rocha, Carrinho, trava. Josué na sobra, tira, vira para Ronier. Domina o atacante, para a direita o passe. Tentou fintar a entrada na grande área, tocado. Falta! Ronier por baixo, chegou a cair na grande área. Só que foi tocado fora dela para a sorte do Peixe, não é pênalti. Saiu o cartão para quem do Santos, Everton? Pro Escobar, camisa 31, de fato acaba atingindo ali com o pé esquerdo o camisa 11, o Lucas Ronier na jogada. O Santos que se atrapalha na saída, o Arão toca errado, o Peixe não consegue sair, faz falta o Escobar na bola parada, tenta diminuir o Coritiba. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Sil, você pode confiar. 3 minutos e meio do segundo tempo, é falta, bico da grande área na direita para o Coritiba, que manda todo mundo lá para dentro para tentar fazer o primeiro. Tá 2-0 para o Peixe. O Ramon Abate foi lá, passou o Chantilly, posicionou a bola, posicionou o muro.
Neymar e Roleiser ali segurando a gaiola na barreira. Josué cobra a falta. Pé esquerdo, ele vai tentar dali direto, hein? É o jeitão dele. Para quem já tentou o Olímpico dali, então é um prato cheio. 4 minutos do segundo tempo, 2-0 Santos em Curitiba. Josué ameaça, 2 passos para trás, partiu para a bola, bateu fechadinho, horrível. Vinícius botou cabeça metida. Ele vira a jogada, cai no meio campo com o time do Curitiba ainda. Protege Felipe Jonathan, chuta, a bola vai descendo em Roleiser, vai sair pela ponta esquerda e saiu. Às 8h45, na noite hora de Brasília. Torcedor do Peixe ligado. E tem gente torcendo não só pro Peixe, como também pro Neymar. Manda um grande abraço aqui a um Chiquinho, meu querido Chiquinho dos Leões da Fabulosa, um símbolo da nossa lusa, da nossa portuguesa, meu querido Chiquinho. Um abraço pro Chitãozinho. Chitãozinho é santista. Ouvindo o futebol da Bandeirantes, acompanhando o Curitiba e Santos, placar de 2-0 pro Peixe. Para canhoto, passe para Felipe Jonathan, domínio lateral pressionado, já recua, volta a bola para Kozer, Kozer toca no meio do campo, Josué, de volta Felipe Jonathan para trás, de volta a bola com o zagueiro, Bruno Melo, volta na grande área para Pedro Rangel, toma a pressão de Roleiser, devolve a bola para a ponta da fogueira, o passe, para chegar para dominar o Thiago Kozer, Roleiser para cima, dá a bola para o goleiro, Pedro Rangel de bico, toca na direita, já se domina e joga bem à frente a marcação, com quase 5 o segundo tempo já se domina, vai embora o zagueirão, passa pelo meio campo todo empolgado, vai no fundo para tentar cruzar pro gol, caminhou, carregou, deixou na ponta, vai no fundo, tenta jogar a Thiago Kozer, caiu Jaci sem falta, vantagem na ponta, passa reto atrás, a bola sai pela linha lateral, perde a chance o Coxa, essa bola vai saindo lateral pro Peixe. Central técnica com Beto Rebeque, Caiane Martins, Rafael Palmeira, mesa de som marcando, Couto Pereira, Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. O Peixe indo para as oitavas da Copa do Brasil, vencendo o jogo em Curitiba. Coxa 0, Santos 2, Paulo do Vale. 37 da segunda etapa, o Juventude está vencendo o São Paulo por 2-0. No agregado 2-1 para a equipe que tem o jogo em casa. O apoio do seu torcedor no Jacone vai se classificando à próxima fase da Copa do Brasil. Agrela. Em Araraquara, pela Série B do Campeonato Paulista, vai dando Juventus. 1-0 em cima da Ferroviária, gol de Munhoz aos 4 da primeira etapa. Bandeirantes. 6 minutos do segundo tempo. A arbitragem pega uma falta na saída. Bola para o time do Santos cobrar com o Arão. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Passe atrás do Barreal, por dentro a jogada, vira Cristian Oliva, 2 em cima, tentou driblar, perdeu a jogada, volta Pedro Rocha, ganha pro Curitiba, no que ganha já sai do segundo marcador, deixa atrás também o Roleiser, dá pela linha direita, puxa Josué, dele pra Vini Paulista, mais pela direita ainda, pra chegar no apoio Thiago Kozer, dá pra Vini pra direita, pra Ronier, disparou pela ponta Thiago Kozer, caminhou, vira a jogada, Ronier pra ele, não, impedimento. Tá impedido o zagueirão Thiago Kozer. Empolgadaço foi lá. A defesa inteligente fez a linha. O Veríssimo parou, ele ficou um tempão na frente. Hein, Everton? Mas vendo a imagem, parece que errou na marcação. Bandeirinha, Canhão. E mais uma vez, segunda jogada seguida que o Kozer, zagueirão, se lança pelo lado direito, chega à linha de fundo e nessa o impedimento marcado. Gol! Paulo do Vale, gol em Caxias. De quem? Do São Paulo, Canhão. Gonzalo Tapia. Aproveita cruzamento na grande área de cabeça. Quase se agachando ali para cabecear com força. Marca o gol para o São Paulo. Diminui o jogo. 2-1 no agregado. 2-2, cruzamento de Bobadilha. Vamos ver se a posição do Tapia é legal em instantes. Mas dentro de campo o gol está confirmado para a equipe do São Paulo, Canhão. Então Roger não cai mais, é isso? Aí eu já não sei, porque teremos penalidades caso o gol de fato seja confirmado, mas ainda assim é uma situação difícil para o Roger. São Paulo estava sem grana para pagar a multa, Quesada. Aí vão arrumar, alguém vai emprestar a grana se mandar o técnico embora? Os últimos treinadores se juntarem, os últimos 3, 4 já estão devendo uns 10 milhões em multa rescisória, né? Eu queria entender por que os caras conseguem fazer uns contratos tão assim astronômicos, sempre a favor do técnico, porque né? Não tem o aval deles, não tem a casa deles ali colocada como garantia, o carro. É fácil. Muita negociata, né? Muito esquema. Né? Você tem uma ideia, a família do Zagallo está recebendo e vai receber durante muito tempo ainda rescisões do Zagallo. Família do Zagallo. Que já faleceu. Então você vê como é a coisa. E parou de ser técnico há muito tempo.
porque não tem responsabilidade fiscal. O dirigente não é responsabilizado. O clube é que paga. Falta aqui atrás do Coxa, cobra com pressa, 8 minutos e meio do segundo tempo. Então tá 2-2 assim, pênaltis, Paulo do Vale. Exatamente, 40 minutos da segunda etapa. São Paulo com um a menos, diminui no agregado 2-2. Por enquanto teremos penalidades no Alfredo Jaconi. Quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil. Peixe está definindo a sua passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. Está vencendo o jogo 2-0 o Santos em Curitiba. Breno Lopes, lado esquerdo, ataque do Curitiba. Bateu o Breno, entrou na área, tocou pela ponta, recuou Pedro Rocha, clareou, bateu pro gol, ela vai para fora. À direita do gol, linha de fundo, passando até perto, Everton. Boa jogada do Pedro Rocha, que começa com o Breno Lopes, abre pela esquerda com o companheiro, traz por dentro e de perna direita, manda à direita do gol do Brasão, que cai. Tava nela, mas leva perigo. Chega o time do Coritiba, que tenta diminuir no jogo por enquanto, 2-0 Peixe. Com quase 10 minutos do segundo tempo, Leandro Quesada, seguimos com 2-0 Peixe. Curitiba volta naquela pressão, mas não está terminando por enquanto. Em grande perigo pro gol do Brasão, não, Quesada? Tá muito parecido com o primeiro tempo, né? Chega, mas não chega com tanta qualidade assim. O tempo tá passando e o Santos vai se segurando, né, com esse placar por 2-0. E aí muita gente vai falar, mas poderia se soltar um pouco. Mas se solta, de repente toma um gol, né? Mas se solta e faz um também, abre 3, aí o que já é difícil, não é? Diria quase que impossível para o Curitiba. Se o Santos fizer 3, aí a coisa realmente muda totalmente, não é? E o Santos já praticamente garante essa classificação sem maiores problemas. Mas tudo se encaminha para essa classificação do Peixe para a próxima etapa da Copa do Brasil, Canhão. Lateral de graça, a bola pro Curitiba que já joga aqui na sua defesa. No Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Santos perto da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Curitiba 0, Santos 2, Paulo do Vale. 42 minutos da segunda etapa. O Juventude está vencendo o São Paulo por 2-1. Tricolor paulista tem um a menos, diminuiu há pouco. E por enquanto teremos penalidades para definir quem passa no Alfredo Jaconi, Guilherme Agrela. E no Maião, o Mirassol abre o placar com Tiquinho Soares em cima do Bragantino. Agora Mirassol 1, Bragantino 0. O jogo de ida foi 1-1. Portanto, o Mirassol neste momento é mais um time embolsando 3 milhões às oitavas de final da Copa do Brasil. Na esquerda do Peixe, profundo, Roleiser para trás, para Neymar, a defesa corta mal, Neymar chuta, bate no zagueiro pedindo pênalti, tira a frente, bota de bico no meio campo, aqui atrás da marcação, vai na ponta, tentou pegar Veríssimo, não conseguiu. Peixe pede pênalti, Everton. Numa jogadaça, o Oliva viu bem o Roleiser pela esquerda, livre de marcação, o Roleiser busca o Neymar já dentro da área, na marca do pênalti, a marcação corta, ela volta pro Neymar que tenta o arremate, ele tá reclamando que no chute rasteiro, a bola bateu na mão do Jaci, que tava caído, segue aguardando, Ramon abate Abel, que agora aponta pro ombro, e dá prosseguimento à jogada, não foi na reclamação dos santistas, que queriam pênalti, Canhão. Mas me permita, Canhão, nada. A bola bateu ali na parte de trás da coxa do jogador Jaci, né? Nada, reclamação não procede, mas uma bela jogada, uma jogada perigosa do Santos. Faltou só o gol, aí o terceiro gol que o santista está querendo para arrematar de vez essa classificação, placar e essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, Canhão. 12 minutos e meio do segundo tempo. Essa jogada volta na direita para o ataque do time do Santos ainda. Protege bom tempo do que domina, recua, serve atrás, vira para Donis Frias. Dele o passe para Veríssimo, que toca na ponta esquerda. Escobar com 2 em cima, gira para levantar a frente. Prensada, a bola vai para fora pela linha lateral. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. O Leider tenta a caneta, perdeu a bola, tira Felipe Júnior, enfia a jogada para a esquerda. Para Breno Lopes nas costas da marcação. Marcado Igor Vinícius, fecha Breno, dominou, cruzou pro gol. Veríssimo de cabeça, corta, ela botou na sobra. Josué ajeita Marroni, ia bater pro gol, perdeu. Para tomar a frente a jogada, Cristian Oliva na primeira bola. Ganhou, já perde a passada, fica sem a bola com 13 segundo tempo. Pro comando, passe para a jogada, Thiago Kozer. Vai na ponta o zagueiro, barra lateral. Para ganhar, vem a marcação pro meio. Escanteio. Tá marcando o escanteio, toque foi do Barreal, Everton. Tava na dúvida, tava demorando para marcar ali o árbitro, mas agora sim, marcando o último toque no Kozer,
estava na dividida com o Barreal. O árbitro, na verdade, agora assinalando o tiro de meta. Tiro de meta favorece a equipe santista. E no escanteio, os jogadores do Coritiba foram lá para a linha de fundo. O Kozer foi para a área, o Jaci também. Mas é só tiro de meta. Paulo do Vale, tempo em placar em Caxias do Sul, decidindo a vaga para as oitavas, entre Juventude e São Paulo, PDV. 46 da segunda etapa, com 6 de acréscimo, vamos a 51, portanto, São Paulo quase marcou agora há pouco com o Sabino. Tricolor é quem ataca agora, querendo evitar os pênaltis, Canhão. Troca o Coritiba, Everton. Sai o 36, Vini Paulista, para a entrada do 39, Gustavo. 36, Vini Paulista vai embora, 39, Gustavo em campo. Mexe o time do Coritiba, a pressão continua, Quesada, com 2-0 Santos, 14h30 do segundo tempo, Quesada. Agora um meio atacante, né? Porque o Coritiba vai ter que fazer o jogo perfeito, não tomar mais nenhum gol e tentar pelo menos 2 aí para empatar o jogo. Vai Santos aí. Neymar tentou a jogada, Escobar para a grande área, volta a defesa, levanta a frente o passe, Pedro Rocha, de entrega a jogada para Ronier, Arão por baixo, deixou o pé, opa, falta. Ramon Abate-Abel vai dar um cartão aqui por uma outra falta, feita aqui atrás, Everton. Ele não sinaliza diretamente para quem vai o cartão amarelo, agora conversando ali com o Jaci, mas é para o companheiro dele de defesa, para o Thiago Kozer, camisa 23. Primeiro cartão amarelo do Coritiba no jogo. Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Copa do Brasil, Peixe indo para as oitavas. Coritiba 0, Santos 2, Paulo do Vale. Quase 48 do segundo tempo. São Paulo tenta pressionar para evitar as penalidades, foi buscar o golzinho que empatou tudo no agregado. Por enquanto, Juventude 2, São Paulo 1. Vamos até 51, Guilherme Agrela. Na Série B do Campeonato Paulista, Araraquara, o Juventus segue vencendo a Ferroviária por 1-0 agora aos 30 minutos desta segunda etapa. Canhão. Chegada no Escobar foi daquelas, ele perdeu até a chuteira, Everton. É isso que eu ia pontuar. Toma cartão amarelo o zagueiro do Coritiba, mas na jogada de falta ali, ele acaba tirando a chuteira do pé esquerdo do Escobar, que segue caído, recebendo já atendimento dos profissionais do DM, do Departamento Médico Santista. 16 minutos e meio do segundo tempo, parece tranquilo o jogo a essa altura, Quesada pro Coritiba. Gol. Que mexe, troca e não consegue melhorar, Quesada. Pois é, quem tem que apresentar alguma coisa de diferente é o Coritiba, né? E o Coritiba não consegue, né? O Santos está na dele, está ali fazendo o tempo passar. Uma falta ganha alguns minutos preciosos aí, alguns segundos preciosos. Já estamos batendo quase 17. Já chegamos a 20, 25 e nessa reta final é tentar administrar, de repente fazer alguma alteração também, colocar um pouco mais de velocidade e nesse contragolpe definir o placar, fazer 3-0, né? Então essa pode ser também uma ideia para a reta final da partida, que o Santos está vencendo pelo placar de 2-0, Canhão. Reta final do jogo em Caxias do Sul, Paulo do Vale. Mandaca tentou uma, o Rafael defendeu. Na segunda, o Juventude marca o terceiro e evita as penalidades. Juventude 3, São Paulo 1, reta final de jogo no Jacone, o tricolor paulista com 1 a menos, sendo eliminado da Copa do Brasil. São Paulo tomando o terceiro gol no finalzinho no Jacone. Coritiba ataca, Roninha pro fundo para cruzar pro gol, volta tirando dele a marcação com o Adonis. Escanteio coxa na direita agora, Everton. Ronier que saiu sentindo na sequência, tem escanteio Coritiba, quer voltar pro jogo no segundo tempo, por enquanto com uma desvantagem de 2 gols, bola parada pro coxa.
Josué bate o escanteio de pé esquerdo pela direita, 18 segundo tempo. Levantou pro gol para Pedro Rocha de cabeça. A marcação se antecipa, tira a bola, sai da grande área, volta pela ponta esquerda ainda. Bruno Melo abre mais o passe lá pela beirada do campo. Gustavo tá só para cruzar, vira para Bruno Lopes. 2 em cima para cruzar pro gol, para prensada na marcação. Volta pro Peixe, tira Rolizes pela ponta o passe. Seria Neymar, a defesa corta do meio campo sozinho, domina. Para tentar tomar essa bola o capitão do time, Sebastião Gomes. Aí Neymar, ele tira bem do Neymar e joga. 18,5 segundo tempo. São Paulo vai sendo eliminado. PDV segurava o 2-2 até que momento do jogo no segundo tempo, PDV o São Paulo? Até praticamente 50 minutos. Praticamente 50 minutos, agora faltando menos de 1 minuto para terminar. São Paulo sendo eliminado da Copa do Brasil. São Paulo ficando pelo caminho. Consequências, é claro. Esse tropeço vai trazer. Uma delas pode ser a demissão do técnico. 9 da noite em ponto, marcando o quinto sinal, hora de Brasília. E falta pro Coxa, Everton. Falta, bola parada, foi falta em cima do Josué e é ele mesmo quem pega pra cobrança. Chama a atenção o Lucas Ronier, levando bastante a mão a posterior da coxa direita. E já tá preparando alterações, inclusive o Seabra. Daqui a pouco tem o Taverna em campo e mais um. Josué pra área, vai tentar de cabeça, Thiago Kozer botou pra fora. Ele tá dizendo que bateu ali na cabeleira do Arão, mas não bateu não, né, Everton? É tiro de meta só, né? Tiro de meta, inclusive, cobrado rápido pelo goleiro Gabriel Brazão. Opa, Brazão botou com pressa essa bola pro ataque, vem Neymar, tira a defesa que traz com o Sebastião Gomes. Dá pela meia direita para Kozer, Kozer pro fundo, para Ronier com Josué do lado. Domina marcado, volta a bola pela meia direita para Gustavo. Gustavo pra ponta, o passe com o Thiago Kozer que volta para Gustavo, que dá para Thiago, que bica na ponta para Ronier. Escobar daquela tradicional prensada para tomar. Dominou, Ronier, pra girar, o cara é rápido, ajeitou na canhotinha, vira pelo meio para Gustavo, no comando o passe, Breno Lopes para trás da bola, Pedro Rocha tentou a defesa, prensa, Breno de costas para área, para Kozer, no fundo, ficou para Ronier, cortou para direita, para canhota, para direita, Arão botou o pé, botou para Kozer, cruzou pro gol muito alto, a bola sai da área na direita, opa! Ficou na ponta Vinícius para jogada, vem na marcação Veríssimo. Coritiba pediu pênalti, Everton, a jogada seguiu. Pediu pênalti em cima do Pedro Rocha, numa jogada com o Lucas Veríssimo. Eu confesso que eu não vi nada, viu, Canhão? Santos segue com a posse de bola. Na direita, jogada pro Peixe para tentar tomar a frente. Igor Vinícius volta bem na marcação, tira aqui atrás o Bruno Melo. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio no segundo tempo. Copa do Brasil valendo vaga para as oitavas de final. O Santos está garantindo esta vaga. Curitiba 0, Santos 2. Paulo do Vale. Acabou no Alfredo Jaconi. O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. 3-1 para o Juventude. Ferreirinha ficou 22 segundos em campo quando substituiu o Luciano, que saiu machucado, foi expulso e o São Paulo não aguentou a pressão. 3-1 para o Juventude com direito a gol nos acréscimos do Ju, que está classificado. O São Paulo está eliminado. Agrela. PDV de 0 a 10. Primeiro instante, desculpe, Agrela, de 0 a 10. Possibilidades da demissão do Roger, de 0 a 10. Olha, eu diria 10, mas pela fala do Macis ontem, eu acho que 6. 6 é a escala para mim de demissão do Roger neste momento. E apertar o time do Curitiba, falta marcada aqui pro time do Santos. Oi, Agrela. Acabou também em São Januário. O Vasco empata com o Paysandu por 2-2 e se junta ao próprio Juventude, além do Internacional, Cruzeiro e Fluminense, como os outros classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. E neste momento, a Ferroviária empata com o Juventus lá pela Série B do Campeonato Paulista. Agora Ferroviária 1, Juventus também 1, Canhão. Mexe o Coritiba, fez 2 trocas. Everton. As 2 últimas do técnico Fernando Seabra. Sai o Thiago Kozer com a 23. Entra o 86, Lucas Taverna. E sai o camisa 11, o Lucas Ronier. A gente chamou a atenção que ele estava sentindo para a entrada do 78, também conhecido do Santos, hein? Vocês lembram daquele jogo que o João Paulo acabou sentindo e na sequência ele vai lá e marca um gol na Série B? Renato Marques em campo. Troca o Coritiba, faz 2 alterações.
para tentar pelo menos empatar, mas tem que fazer o primeiro, tá tomando 2, Quesada. Pois é, o Taverna entra na lateral direita, agora o Bruno volta para a zaga, né? E o citado aí pelo Everton Renato, camisa 9 para ficar na área, né? Muito chuveirinho agora para tentar fazer aquilo que parece pouco provável, que é empatar esse jogo aí, Canhão. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Já se lançando de cabeça, rebateu o zagueiro para a grande área. Saiu para pegar o brasão. O Quesada, o Jaci virou centroavante, ó. Vai ficar aqui, ó. Bola pro alto, ele vai subir aqui, ó. Jaci. Falta acho que o Jaci nessa lista do Ancelotti. Gabriel Menino e Rony. Quesada, piada ele joga de tudo, não é verdade, ele joga de tudo, ele tá em todos os cantos do gramado. Imagine. Qual é a diferença de Militão para Jaci? Vai, explane. Quinto dia útil. Para a direita, essa bola ficou com o time do Santos para tomar o Barreal. Girou, tomou porrada. Vai trocar o Santos também, Everton? Ele fez um sinal autorizando as trocas. A gente aguardando aqui então o quarto árbitro fazer as duas e confirmar as duas alterações, mas não, vai ser daqui a pouco, vai ser na sequência. O Santos que vai ter então Rony e Gabriel Menino, já mudando agora inclusive. O Gabriel Menino retornando depois de 50 dias, 12 jogos, entrando da vaga do argentino 32, Benjamin Roleiser. Sai o Roleiser com a 32, entra Gabriel Menino, camisa 25. Guardando agora a segunda alteração, o Rony, 11, entrando no lugar do 22. Outro argentino indo embora, Álvaro Barreal. Aí o Cuca automaticamente dá uma mexidinha no meio com o Gabriel Menino para segurar, mas mantém o time ofensivo com o Rony, né, Quesada? Deu com a mão e tomou com a outra, mais ou menos assim? Coloca velocidade, né? Porque já que o Curitiba vai se lançar ao ataque, você coloca um cara de velocidade aí de um lado e o menino que é um cara que tem uma qualidade também. Agora, Roleiser hoje fez uma partida abaixo do que pode, né? Eu tenho elogiado o Roleiser praticamente todos os últimos jogos do Santos. Hoje ficou muito marcado aquele passe que ele tentou na virada lá pro Neymar, né? Acertou a bola lá na arquibancada. Hoje realmente o argentino não deu o ar da graça. Curitiba, Couto Pereira, o toque Bandeirantes marca na central técnica com Beto Rebeca e KM Martins, com Rafael Palmeira na mesa de som. No Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. Jogados agora 25 minutos e meio do segundo tempo e o placar Bandeirantes. Vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Peixe está ganhando ela. Curitiba 0, Santos 2. Guilherme Agrela. Canhão em Araraquara, pela final, jogo de volta da Série B do Campeonato Paulista, 1-1 Ferroviária e Juventus. É importante destacar que este resultado dá o título à Ferroviária, porque é o que prevê o regulamento. O time de melhor campanha, no caso, a Ferrinha. Já pela Copa do Brasil, mais tarde tem Ceará e Atlético Mineiro, Remo e Bahia e Jacuipense e Palmeiras com transmissão da Bandeirantes. Neste momento, o Mirassol vai batendo o Bragantino por 1-0. Gol de Tiquinho Soares, jogo no primeiro tempo. Falta marcada no meio, Gustavo na jogada, tomou porrada. Tá no chão e tem cartão para quem do Peixe, Everton? Cartão pro volante uruguaio. O que chama a atenção é que a falta foi do Arão para cima do Gustavo, só que o Oliva sai com a jogada, segue o ataque, é ele quem toma cartão amarelo, camisa 28 Santista. Já tinha pitado a falta o Ramon Abate-Abel, o Oliva foi fazer uma graça e continua jogando, se fazendo de surdinho ali. Bola para a direita, o Vinícius dominou, bola escapou, bate na marcação e sai pela linha lateral. Arremesso, bola então é para o time do Santos jogar. Leandro Quesada, 27 do segundo tempo, Curitiba troca, mexe, muda, bota atacante. Segue 2-0 o Santos. Qualidade realmente discutível desse time do Curitiba, né? A força do ataque praticamente inexiste para o bem do Santos, né? Que está buscando essa classificação. E o Santos meio que deitou também na fama, né? Fez os 2-0 no primeiro tempo, tá dando a bola para o Curitiba e o Curitiba sem nenhuma qualidade, né? Então esse é o jogo, meio modorrento nesse segundo tempo, mas o que importa para o Santos é que a classificação está chegando.
Escobar por dentro para Arão, de volta a bola para a esquerda, para Arão, para Neymar, o passe é errado, a defesa se antecipa, Gustavo ganha a bola para o meio campo do Coritiba, no que domina já vira, jogada pela meia direita, na aproximação com 2, toca a bola para Renato Marques, que entrega atrás do Coritiba, joga na marcação aqui pelo meio campo, 28 minutos no segundo tempo, Santos vencendo por 2-0, quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa, Bonder, a ferramenta do Brasil. Pelo meio jogada, vai tentar na frente essa bola, Breno Lopes lançado, pede no comando de ataque o Pedro Rocha, bateu para a grande área, Veríssimo tira, sobra a volta pela ponta, Breno tentou ajeitar a volta, Igor Vinícius, toca à frente a marcação, fecha aqui atrás, salva-se, vai com ela pelo meio campo, Igor domina, inverte a jogada, para Neymar, a bola pode estar para fora, nem para Neymar, nem para Gabriel Menino, nem para Rony, nem para o Cuca, nem para o César Sampaio, estão no banco de reservas. 2-0, 28 minutos e meio terminando, direto para Jacuipense e Palmeiras, outro jogo da Copa do Brasil, Pedro Martelli comanda já na maior rede de rádios do Brasil, futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. No meio campo domina a marcação com o zagueiro Bruno Melo para o Coritiba, já recua, serve mais atrás esse passe na aproximação com o Sebastião Gomes, o capitão que toca de volta, a bola outra vez da ponta. Para Bruno, domina a bola o zagueiro, completamente sozinho, procura alguém. Santos todo atrás da marcação, Quesada do Peixe. Perfeito, hein? O que a gente fez de gente de azul tem uns 15, hein, Quesada? Essa é a proposta, né? Marcar e tentar sem velocidade para um contragolpe. Quem sabe nesse lance aí. Arão tentou o passe, errou. Vai no meio para Jaci já toca na direita. Renato Marques fecha por aqui, linha de fundo. Dominou para tentar bater, rolou para trás esse passe no fundo. Cruzamento no gol, bate na marcação. Volta aqui atrás, ajudando a defesa. Domina a bola o Rony. Toca na ponta, vira, tira mal esse passe na ponta, Marão. Neymar não chega, chega o zagueiro Jaci. Jaci já toma, vira pelo meio, puxa a jogada. 2 em cima. Renato Marques fecha pelo meio, ele vira a jogada. Josué ao lado, bola para direita, Gustavo. Linha de fundo, recebe, gira, toca para trás, outra vez esse passe. Troca passes do Curitiba para tentar fazer o primeiro. 2-0 pro Peixe. Na direita, bola pro fundo para Taverna. Dominou recuado, volta para Jaci. Zagueiro à frente, enfia a bola para Breno Lopes com 2 em cima. Dá do lado, bola para Josué. Na direita ainda vem comenda com quase 30 segundo tempo. Para Jaci de novo, liga de fundo. Dominou, enfia na ponta a bola. Para Breno, marcado. Do lado, Josué. Taverna também. Pra Taverna de volta o passe, Breno, pra área a bola, fecham 2 aqui, tentou ajeitar Renato Marques, tira Veríssimo, com a cabeça Escobar ajeita, vai no fundo, chama a falta, tira de bico, alivia, sobra a volta no meu campo, ainda continua no Coritiba, enquanto isso, no Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. O Santos indo para as oitavas da Copa do Brasil, vai vencendo o jogo no Couto Pereira. Coritiba 0, Santos 2. Guilherme Agrela. Ganhou depois de ser eliminado na estreia do Masters 1000 de Roma. O brasileiro João Fonseca já tem o seu próximo compromisso no circuito mundial de tênis, o ATP 500 de Hamburgo, que começa nesta semana, dia 16 de maio. Depois vai ser cabeça de chave no Roland Garros, Grand Slam de Saibro, que tem início no dia 24 deste mês. Bora com todo o time da Bandeirantes nas emoções da Copa do Brasil. Rony Aldomira tomou uma cacetada. Rony tá no chão, gente não sabe se é cera. Já se levantou, mas pegaram, Everton. Pegaram, ele reclamava de bastante dor, mas de fato foi um lance que também serviu para aliviar o Santos, que era pressionado pelo Curitiba. Durante essa pausa, inclusive, deu para captar o Cuca passando instruções, conversando ali ao pé do ouvido com o seu camisa 10, o capitão Neymar. 32 agora, tá sendo o que é ceda para segurar o jogo? Para ficar aqui atrás só esperando o adversário? Não, você vê que o movimento agora é deixar o Neymar mais avançado, né? O Neymar mais avançado, ele segura pelo menos 2 jogadores, mais um outro na sobra ali. Não, eu acho que tá muito cedo para ficar só na defensiva, sinceramente. Agora, precisa acertar um passe pro Neymar aí, né? Todos os últimos lances, Arão tocando errado, Barreal tocando errado, o Rony tocando errado. A falta de qualidade incrível também, né? Para essa bola chegar um pouquinho lá na frente.
Rony na marcação aqui atrás, evita que ela saia. Toca do lado, Escobar dá um bicudo. Neymar fecha aqui com 2 em cima. Perde a bola, ganha o zagueiro. Vem Bruno Melo para tomar. Do que domina, vai a jogada pela direita. Volta na ponta ainda, ataque do Coritiba. 32 do segundo tempo. Santos vencendo, encaminhando vaga para as oitavas da Copa do Brasil. Inversão feita, bola para a esquerda, ataque do Coxa. Breno Lopes limpou, clareou para bater. Toma a pressão, 2 em cima, bate a mão no meio. Toca à frente, Rony ganha. Bola reboteou aqui atrás, de volta na marcação com a defesa. Pro Coxa, domina e joga sozinho, Renato Marques. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Neymar busca a bola pelo meio, levou o tranco do Jaci. Falta. Inteligente que é, né? O Everton espera isso, né? Domina, não tinha como lançar, não tinha como passar. Ele chamou a falta e ganhou o Everton. O jogador que ia partindo pela direita ainda estava muito atrás. Então o Neymar deixou o Jaci chegar e a falta marcada do zagueiro para cima do camisa 10 santista. Posse de bola, Santos no seu campo de defesa. O Everton, quer dizer que os 2 jogos que ele está fazendo com o Coritiba, hoje e no domingo pelo Campeonato Brasileiro, podem ser os últimos do Neymar? Indo para a Copa e não volta? Ou volta? Se for para a Copa, né? Isso, o Canhão. E eles podem significar essa despedida, porque se ele for convocado, o Neymar não deve mais entrar em campo antes da Copa do Mundo, até para se preservar. Agora, caso ele não seja convocado, até mesmo o próprio Neymar já disse em outras oportunidades que poderia pendurar as chuteiras nessa temporada 2026, e a gente sabe que a principal meta dele ainda restante na carreira é a Copa do Mundo. Aí restarão quantos jogos depois da convocação na segunda, Everton? Serão mais 4 jogos, 2 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Sul-Americana. Aí pesa muito, né, Quesada? Ele ficar de fora de tudo isso, né? Se bem que se ganhar a vaga na semifinal, aliás, nas oitavas da Copa do Brasil, alivia, né? Aí é o seguinte, com todo respeito, o torcedor santista vai entender o seguinte: se o Neymar tiver convocado, aí ele vai se resguardar, né? Aí não tem jeito, Aí é preciso entender esse movimento. E aí vai para a Copa, sabe-se lá o que vai acontecer, né? E aí depois, voltando da Copa, pode mudar isso daí, né? De repente ele fecha o ano aí jogando a reta final pelo Santos. É uma possibilidade também. Coritiba ataca a entrada da grande área, o passe na prensada, vem Taverna, manda pro gol, vai desviar de escanteio. Escanteio, Coxa na direita. Eu confesso que primeiro... Tem gol, Magrela. Em gol, Canhão, Tomás Kaique faz o segundo do Juventus sobre a Ferroviária. Agora Juventus 2-1, vai dando Juventus campeão da Série A2 do Paulistão. Use o nosso confessionário, Everton. Você ia confessar o quê? Não, que eu não ia ver o desvio, mas tem escanteio Coritiba. Pra área, a bola tira a marcação. Achei que você fosse falar algo mais revelador, mas essa confissão aí... Voltou a defesa, mas pode falar fora do ar, porque sabe que ele conta para todo mundo. Rebate a marcação aqui atrás. Vai tentar a defesa. Não que Leandro Quesada seja um boca de sacola, jamais. 35 do segundo tempo, espirra a marcação. Neymar vem Rony. Rony dá no meio, Neymar pedindo, ó. Tentou menino, tocou o Neymar de primeira. Para Rony, bate no zagueiro. Neymar caiu atrás pedindo falta, nada de falta não. Seguiu a jogada. Coritiba, a bola rola, o relógio não para. 35 e 30, segundo tempo. Copa do Brasil, peixindo para as oitavas. Coritiba 0, Santos 2, Agrela. Repito a informação, Tomás Kaique faz o segundo do Juventus sobre a Ferroviária na final do Paulistão Série A2 aos 47 da segunda etapa. Vamos até os 53, portanto, por enquanto vai dando o Juventus tricampeão da competição. Já na Copa do Brasil, o Bragantino empata contra o Mirassol. Agora Mirassol 1, Bragantino também 1. Público. Parabéns ao Juventus, se confirmar esse resultado, campeão da A2. Juventus que eliminou a minha Votuporanguense. Depois que eliminou a Votuporanguense, estava na cara. Tirou o melhor time do campeonato, aí ninguém segurava. Por favor, Everton. 36.100 pessoas presentes no Couto Pereira para uma renda de 2.076.000 reais. 36 minutos e meio, segundo tempo. Tem jogo com os acréscimos, então tem muito jogo ainda. 9h30 tem mais Copa do Brasil, Jacuipense e Palmeiras. Pedro Martelli com Léo Gens, com Bruno Miliozzi. Bola aqui atrás com o Coritiba pelo meio campo com Taverna, pedindo à frente a marcação com 2 ao lado. Pede pela ponta Felipe Jonathan, ele vai no fundo, vira a bola para a direita, domina a bola Taverna, Rony em cima, dá no meio, Renato Marques sai da grande área, na tabela pela meia direita, o que domina devolve a bola. Taverna de volta, dá no fundo, pela beirada do campo ainda.
Fecha marcado Pedro Rocha. Para achar um escanteio, Breno Lopes domina, 2 em cima. Girou, lindo drible. Ganha, depois cai, pede a falta. Nada. Toma a frente, Rony. Dá no lado esquerdo esse passe. Neymar contra Jaci. Neymar domina, tentou que Jaci foi lá. Neymar puxou pela camisa. Falta do Neymar. Ele deu a falta no Neymar. Aqui não dava para ver o puxão da camisa. Só no ângulo da TV que viu o Neymar puxando a camisa do Jaci. E o Santos troca 2, Everton. Troca sim, já à beira do gramado para entrar Gabriel Barbosa e Gustavo Henrique. O Gustavinho também de volta. Então o Cuca vai aproveitando o segundo tempo para dar oportunidades para os jogadores que estavam de fora, estavam ali se recuperando de lesões. É o caso do Gustavinho e do Gabriel Menino. Então nessa mexida, Gustavo Henrique e Gabriel Barbosa prontos para entrar. 2 alterações vão ser feitas. Eu não sei se de repente o Cuca tira o Neymar para poupá-lo, né? 38, segundo tempo. Para ficar ali fazendo só esse seca frango no galinheiro, pode trocar, né, Quezado? Já que não teve a ideia de escalar juntos Neymar e Gabigol, eu acho que essa é uma tendência, sim. Eu acho que vai sair o Neymar. Acho, tá? Vamos ver. Teve cartão amarelo pro assistente do Fernando Seabra, né? No banco de reserva. O cara tá tomando 2-0 e toma cartão. Neymar mesmo que vai embora. Tá deixando ali a faixa de capitão com o Escobar e vai sair Neymar. Para a entrada do camisa. Mexidas, Everton. Para a entrada do camisa 9. Repete a alteração do último fim de semana. Sai o camisa 10 Neymar Júnior para a entrada do 9 Gabriel Barbosa. O Neymar deixando o campo. No domingo foi aos 35 do segundo tempo que aconteceu essa alteração. Agora aos 38 a mesma alteração. Neymar, claro, recebendo o carinho do torcedor do Coritiba no Couto Pereira. Aplaudindo, inclusive mandou beijo pro torcedor paranaense. Não sei se ele tá ironizando ali. Tá dando um sinalzinho de tchau, né? Gustavo Henrique também em campo, já confirma. Ele entrou com a 48. Quem sai na vaga dele é o Gabriel Bontempo, que marcou um gol. Voltou a marcar gols depois de 15 jogos. Gabriel Bontempo, 49, vai embora para a entrada do 48, Gustavo Henrique. O Neymar saiu aí no Couto Pereira. Não tem alambrado, é um muro, mas tem um fosso. Fica bem pertinho do banco na lateral aí. Torcida do Coritiba provocando, xingando. Ele fez ali um 2-0. Mandou beijinho. Faz parte, né, Queçada? Mexemos então, Cuca, Queçada. Claro, é isso que o Neymar tem que fazer. Ironizar, e faz parte. Isso faz parte, não vai acabar e tem que ser assim. Mandou beijinho, fez o sinal de 2-0. O Santos está vencendo e está classificado. 9h30, bola rolando para Jacuipense e Palmeiras em Londrina. O Pedro Martelli já está pronto para vir aí para comandar o futebol da Bandeirantes. Por dentro do Coritiba caiu o Josué, ele abraçou a bola. Ele queria a falta nele, mas ele abraça a bola, Everton. Ele queria um tranco nas costas do Gustavo Henrique, que acabou de entrar. Na verdade, na jogada estava também ali. É o Rony e o Gustavo Henrique. Por trás, ele toca a mão na bola, o árbitro deu falta dele. Fica indignado. Posse de bola, Santos que vai se classificando, Canhão. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou no Couto Pereira. A bola rola, o relógio não para. 40. Segundo tempo. Copa do Brasil. Santos indo para as oitavas. Coritiba 0. Santos 2, Agrela. Canhão, 99 minutos lá em Araraquara. Ferroviária e Juventus vai dando 2-1 para a equipe do Juventus. Briga no final do jogo. O último lance vai ser uma falta lá do direito. Tenta empatar a Ferrinha. Se empatar, é campeã do Paulistão Série A2. Bandeirantes. Domina o Peixe, sai pela ponta, Rony, tentou a jogada, foi atropelado, pede a falta aqui pela ponta para tentar pegar Gabriel Menino. Opa! Disputa na marcação, o jogo está parado, é falta marcada. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Na imagem recuperada da geração, mostra o Neymar ali indo pro túnel, mas sobrou um copo d'água que veio lá de cima. Aquele copinho, ele deve ter o que? Uns 300 ml. Daquela altura, ia chegar pesando 2 quilos se bate nele, Everton. E ele foi rápido, né? Deu uma desviada para evitar que ela batesse na cabeça do camisa 10 santista. Saiu bem. Santos vencendo 2-0. Pedro Rocha, ataque do Coritiba na canhota, entrou na área, limpou, bateu direto para fora!
no que dominou, limpou, costurou, bateu para fora, linha de fundo, o Santos toma um susto aos 42, Everton. E na sequência, o Gabriel Brazão sai pagando geral para a defesa santista, que deixou o Pedro Rocha pela esquerda avançar com tranquilidade e de pé na esquerda mandar pro gol. Ela foi na rede pelo lado de fora, teve torcedor do Curitiba comemorando, mas foi para fora, tiro de meta Peixe. Motopeças de qualidade Nakata, conte com o desempenho, a confiança da marca líder em suspensão. Também em Motopeças Nakata pode contar. Bola para a defesa aqui na marcação, chegam 2 do Peixe, falta marcada em cima do Felipe Jonathan. 42-30, interessante que essa vitória, uma vitória corajosa, uma vitória que merece respeito, impõe respeito. 2-0 em cima do Curitiba, em Curitiba, deixa o time também empolgado para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, Quesada. E ainda mais porque o próximo adversário é justamente esse Curitiba. Estava aqui falando com o Everton, olha, se o Curitiba continuar jogando essa bolinha aí, que enganosa a classificação do Curitiba no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ser sinceros. E do campeonato, né? Porque o Curitiba é 9º, o Santos é 15º, separados por 2 pontos. Uma diferença de nada, né? E aí o Santos, fatalmente, favorito no próximo domingo na Arena do Corinthians, para vencer, melhorar a situação dele, você tem razão, e mais tranquilo, né? Precisa dessa respirada e tal. E aí aquele santista mais positivo, lembra que o time já está um tempão invicto, né? Empatou bastante, é verdade, mas não tem perdido também. Falta pro Coxa, para a cobrança, Felipe Jonathan para Jaci, sobe de cabeça, tira Veríssimo, de cabeça, tira da grande área essa bola. Aqui atrás, Gabriel Menino, levantou para a ponta, tentou o zagueiro Bruno Melo, na direita, com dificuldade, ajeitou para tentar tomar Renato Max, perdeu a jogada. Amarelo. Volta bem na marcação e toca para fora essa bola, Rony. Teve uma senhora raquetada no bração aberto do Jaci, o zagueiro. Mas é que ele tomou a falta e quem que fez a falta nele tomou cartão, Everton? O Gabriel Barbosa, camisa 9, acabou de entrar, puxou descaradamente a camisa do zagueiro do Curitiba que tentava ir pro ataque. O árbitro não deixou barato o cartão amarelo pro atacante santista. Por dentro a jogada com Josué, puxando a marcação com 2 ao lado, vira pela ponta para Gomes, Gomes linha de fundo, Taverna cruzou, desvia, bate na perna do Escobar, Taverna sobe, ela bate na cabeça do Escobar e sai, não sai, o Taverna conseguiu pegar a frente, girou, Escobar toma dele, belo giro, outra finta, pé direito ajeitou para bicar, agora bicou, toca a frente o passe, não chega pela ponta com Gabigol, Jaci no peito, domina e joga. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Terminando o jogo em Curitiba, Pedro Martelli já vem aí para assumir o comando da nave. Martelli comanda Jacuipense e Palmeiras. 44,5 já plaquinha com acréscimos na mão do quarto árbitro, o Kleber Ariel Silva no Couto Pereira. Com mais de 36 mil torcedores. E tem torcida do Peixe também. Não tem não, Everton? Aqui à direita, atrás do gol do Brasão agora no segundo tempo? Tem o torcedor do Santos, inclusive, que ocupa todo o setor destinado a ela. A gente tá falando ali de entre 1.000 e 2.000 torcedores santistas presentes nessa, por enquanto, classificação santista. Tem gol, Agrelo, o jogo encerrado. Campeão do Paulistão Série A2, Juventus 2, Ferroviária 1, encerrado. Juventus tricampeão da competição, Canhão. 45, Curitiba, o Santos ataca a bola pro meio, Gabigol demora para passar a bola no meio, pedia bem, à frente sozinho, Gabriel Menino. Recuada, volta na marcação com o Santos ainda. Mais 5. Entramos nos acréscimos, vamos até 50. É futebol raiz que você quer? Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Imediatamente terminando o jogo, com o Peixe se classificando, vamos para Jacuipense e Palmeiras. Com Martelli, tenta a finta, Renato Max perdeu a jogada, tomou a caneta, parou. A arbitragem para marcar a falta, aqui atrás é bola para o time do Curitiba que joga. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Brandon Lopes, lado esquerdo, domina a bola, passa à frente, 46-4 para acabar, domina, devolve a bola pela meia. O Josué ia cruzar, não cruza. Dá na ponta ainda a bola, Bruno Melo fecha por aqui. 2 em cima, recua. O Josué de novo, tomou pressão, tentou driblar, Curitiba todo o ataque. Então na ponta o Josué, opa! Puxado pela camisa e vem bola para a área. Até o goleirão Pedro Rangel quer ir para a área agora, Everton. Todo mundo, torcedor do Curitiba inteiro pressionando a equipe, quer o primeiro gol para botar fogo nos jogos, nos minutos que restam. Bola parada, falta marcada
do Gustavo Henrique para cima do Josué. É ele, o encarregado da cobrança. Todo mundo na grande área do Peixe. O Coritiba tenta diminuir o placar. Na cobrança, Breno Lopes, de pé direito aqui na esquerda para a grande área, todo o time do Coritiba. Placar de 2-0 Peixe, 47, vamos até 50 minutos do Couto Pereira. Autorizada a cobrança para Jacito aqui na grande área, defesa corta, a bola botou na sobra, tá vendo de primeira, manda longe. Se ele marca daí, tem que botar a placa no estádio para ele. Everton. Do jeito que a bola veio, né? A marcação do Santos corta de cabeça na grande área. Ele pega de primeira. Pediu um desvio no meio do caminho, mas o Ramon Abateabel não foi na dele, não. Tiro de meta marcado para o Santos, que vence o jogo, vai se classificando às oitavas de final e garantindo 3 milhões de reais em premiação na Copa do Brasil. 47 minutos e meio, Leandro Quesada, o Santos passa, heróica vitória, a classificação. Tomara, sirva de estímulo, de combustível para a sequência da temporada, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, porque a torcida não aguenta sofrer mais, Quesada. E o Santos fez um jogo cirúrgico, né? Ele não criou tanto assim, mas nos raros momentos ele foi extremamente efetivo, com 2 gols aí no primeiro tempo. Olha o Santos. Rony tentou a jogada pela ponta, bate, já se trava. Rebote atrás, sai da grande área, bola, falta marcada do Oliva. O time foi eficiente, né? Eficiente, exatamente. Sofreu um pouquinho lá no início. Lance mais perigoso do Curitiba, me ajude aí, vai, Canhão e Everton. Só foi aquele lance do primeiro tempo na defesaça do Brasão, né? Só. Curitiba não fez mais nada. E o lance do gol impedido. Gol impedido, nem vou contar. Mas só, fora isso... Só Santos. O Curitiba ficou mais tempo aí com a bola, mas também não sabia o que fazer com a bola. E o Santos faz um jogo inteligente, não foi assim uma atuação de primeira grandeza, mas suficiente para garantir o Santos na próxima etapa da Copa do Brasil. Canhão. Tem uma falta para o Curitiba e tem cartão para quem do Peixe, Everton? O Santos volta por enquanto do Paraná com a classificação e também com um monte de amarelos. Cartão amarelo para o Gabriel Menino, camisa 25, por falta em cima do Breno Lopes. Cobrada a falta lá do esquerdo, Renato Marques pro Coxa, tentou driblar, insistiu, vai na marcação, 2 em cima, outro drible, sem a jogada, falta marcada no Gabriel Menino. 9h30 da noite em ponto, hora de Brasília. Jogadores do Peixe cercam Ramon Abateabel, querem cartão pela gesticulação deles ali. Não é amarelo que querem vermelho, mas não é para tudo isso não, é para amarelo não, Everton? O Canhão, acho que até mesmo mais preocupados com a situação do Gabriel Menino, né? Ele tá retornando hoje, se recuperou durante aí quase 2 meses de uma lesão muscular na posterior da coxa direita e é exatamente nessa coxa direita que ele leva a mão no momento da queda. Reclamando de muita dor, os jogadores do Santos fazem uma rodinha ali para aguardar. O árbitro, inclusive, deve autorizar em instantes o departamento médico, os profissionais do DM Santista, a entrarem no gramado para fazer o atendimento médico. Preocupação, então, para o jogador que acabou de entrar nesse segundo tempo de jogo, retornando depois de 50 dias fora. Lembrando que a próxima fase, as oitavas da Copa do Brasil, só serão jogadas em agosto. E o Santos vai conhecer o adversário através de sorteio. Portanto, só em agosto. A Copa do Brasil dá um tempo agora. Só voltando depois da Copa do Mundo. E o Gabriel Menino vai ser levado para fora pela maca, Everton. Que coisa, hein? Então, ia ver de quanto tempo o Ramon Abateabel vai acrescer, porque o Santos ficará com um jogador a menos. O Cuca já fez todas as 5 modificações. Com isso, Gabriel Menino saindo agora, sentindo mais uma vez a coxa direita, o Santos fica com um a menos e já tem torcedor do Curitiba dando adeus, indo embora do Alto da Glória. 50 minutos e meio, não se discute essa vitória do Santos, 2-0. Tem agora o Curitiba, é domingo no campo do Corinthians, o jogo com Curitiba na Copa do Brasil, Everton? É isso, são esperados mais de 40 mil santistas, duelo em Itaquera, 11 da manhã, Santos e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Sai chorando o Gabriel Menino. Chorando demais, Canhão. Levado pela maca, sai de campo chorando o Gabriel Menino. Mais um. Vamos usar mais um isso, vamos usar 51 agora. Fechamos 51, então vamos a 52, né? Se complicar também, hein? Vamos falar a verdade. Né? Não precisava. Não, tem né? árbitro que gosta de se complicar, né? Tira a marcação do Coxa de cabeça, rebate na ponta na jogada. Renato Marques, a bola volta, Escobar dá um balão. Olha pro relógio, Ramon Abateabel. Já se subiu, foi deslocado. Falta do Rony.
levado para o vestiário. O Gabriel Menino fica agora no banco de reservas, mas é amparado e levado por todos os jogadores, amparado por eles ali, pelos companheiros. Vai atacar o Coxa, debaixo de vaias, no final do jogo. Bola aberta, ponta esquerda, pela beirada do campo, para Felipe Jonathan. Domina, marcado com 2, 3 em cima. Não há tempo, apita Ramon, abate Abel. Santos classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Coritiba 0, Santos 2, agora a vez do Verdão. O Palmeiras em campo na Bandeirantes, com Jacuipense e Palmeiras. Alô, Pedro Martelli. Pedro Martelli. Valeu, Rogério Assis, a continuação da Copa do Brasil. A partir de agora, Jacuipense e Palmeiras na vitória do Peixe, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Neste momento, no Estádio do Café em Londrina, bate na bola o Palmeiras. Começa o jogo para você ligado na Bandeirante, Jacuipense e Palmeiras. Sim, em Londrina, o Palmeiras inteiro de branco. A esquerda pegando o Bordeaux, à direita do Jacuipense, buscando a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Estreando para você também o estúdio novo da Rádio Bandeirantes, para quem se liga no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Palmeiras sai para o jogo, placar de 0-0. Vamos escalar os times da Bandeirantes, o Palmeiras em campo. Boa noite a você, Bruno Migliozzi. Escalando o Verdão, fala, Bruno. Fala, Martelli, tudo bem? Boa noite. Abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É o Verdão que tem uma boa vantagem, 3-0, e por conta disso, Abel Ferreira poupa todos os titulares. Time praticamente reserva com uma outra peça dos 11 titulares. Vamos lá, com 14 Lomba no gol, 12 Kelvin na direita. Gustavo Gomes 15 está em campo, tem também a faixa de capitão. Ao seu lado, Benedetti, veste a 43. Pela esquerda, Jefté tem a 6, meio de campo de 32, Emiliano Martínez, 30, Lucas Evangelista e 7, Felipe Anderson. No ataque, 18, Maurício, 45, Eric Belé e Luigi, o atacante, veste a 31.